futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Derby 198. A bola rola daqui a pouco. Partida marcada para 19 horas e 15 minutos. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 28 graus em Campinas. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E no Derby 198 também o apoio comercial de acessórios 3 vias. Tudo em acessórios de pronta entrega, colocação no ato, para-brisas para toda a linha de caminhões, escapamentos, lataria, toda a linha Mercedes, tapeçaria própria, estofados em geral, som e muito mais para o seu caminhão. A Rua Batista Raf 53, Nova Aparecida, Campinas, à altura do quilômetro 104 da rodovia Anhanguera. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo, tudo para sua economia. Em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza, descartáveis e muito mais. Confira as ofertas, acesse iga.com.br. Você vai economizar de verdade.
E Aroma das Ervas, linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região, acesse aromadas ervas.com.br. Vamos ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, um destaque de cada repórter. Começamos pelo mandante, o Guarani, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí Marquinhos, um abraço, boa noite pra você. Ô Batistão, boa noite pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Os dois times em processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco. Do lado do Guarani, o técnico Felipe Conceição não terá 5 jogadores que estão com Covid. E principalmente Pablo, titular da última partida. Em seu lugar, a Bandeirantes antecipou. Vagninho está confirmado como titular. E a mudança que foi antecipada hoje também na programação da Bandeirantes. O Matheus Ludwig ganha a chance de ser o titular na lateral direita por opção. E Cristóvão vai para o banco de reservas. Ótimo trabalho, bom derby, boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, para todos nós. E agora o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Neste momento, os jogadores da Macaca estão no trabalho de aquecimento. O técnico Fábio Moreno não poderá contar com Luan Dias, que com sintomas de gripe, mas com resultado negativo para o Covid, foi retirado da delegação. Além de Ivan, que se recupera de um problema no punho, e também Moisés, que no dia 31 sofreu um acidente de carro e vai passar ainda por exames e também não fica à disposição do técnico da Macaca. Em relação à escalação, duas novidades. A primeira, volta de Apodi na lateral direita. E Guilherme Pato, camisa 19, está confirmado no ataque, ao lado de Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues. Dauan, Luiz Oyama, Pedrinho e João Veras, que estão recuperados do Covid, ficam à disposição do banco de reservas, Batista. E hoje tem uma camisa da Ponte Preta oficial número 1 para o torcedor pontepretano e uma camisa do Guarani. A camisa branca do Guarani para o torcedor do Guarani. Daqui a pouco você saberá como fazer para concorrer. O rápido intervalo e voltamos já já com os comentaristas. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Derby Campineiro 198. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Acessórios Três Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessóriostrêsvias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Os melhores preços no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Grande variedade e qualidade de produtos. Tudo para o seu dia a dia. Produtos especiais de época, festas e muito mais. E você também pode pagar as suas compras com o cartão VR Compras ou com o cartão VR Alimentação. Além de muitos outros cartões. Saiba mais. Acesse iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessóriostrêsvias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Trânsito. Imperatriz Leopoldina tem trânsito carregado no sentido Taquaral, da Dona Esther Nogueira até a Carolina Florense. Pela Avenida Brasil, o tráfego é intenso no cruzamento com a Barão de Itapura, na altura da Universidade e na chegada à Imperatriz, sentido Vila Nova. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Muito bem, Luitex Máquinas e Ferramentas. Hoje, além do derby, tem 21h30, Cuiabá e Juventude. Essa rodada é longa. Ela só vai terminar no sábado, 21 horas lá no Santa Cruz, Botafogo e Chapecoense. Olha, Brasileirão, amanhã tem Fla-Flu, rapaz, Maraca, Flamengo e Fluminense, 21h30. Mesmo horário em Bragança Paulista, Red Bull e São Paulo. Mas hoje mesmo é a Libertadores, hein? Libertadores, semifinal, jogo de ida. 21h30 em Avedianeira, River e Palmeiras. Amanhã, La Bombonera, 19h15, Boca e Santos. Dia 12, o jogo da volta no Allianz Parque. Dia 13, o jogo da volta na Vila. E a grande final, dia 30 no Maracanã. É bom demais, chique demais. E aqui na Band você ficou. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. E atenção, nós estamos no YouTube. Você está ligado aqui na Bandeirantes pelo YouTube. Atenção, hein? Hoje o sorteio é pelo YouTube. Pessoal que vai acompanhar o jogo pelo YouTube, coloque uma mensagem lá curta dizendo que você quer ganhar a camisa do... Se for Ponte Preta, você coloca da Ponte Preta. Se for do Guarani, do Guarani. Ou pela ordem, camisa do Guarani, que é o mandante, ou camisa da Ponte Preta, tá bom? Somente pelo YouTube. Atenção, pessoal do YouTube. Sorteio hoje pelo YouTube, tá bom? É isso aí. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o Derby 198. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27 para Gabriel Mesquita. 44 Matheus Lutke. 53 para Didi. 34 para Valber. 20 para Bidu. Meio campo, meia dúzia para Bruno Silva. 10 Lucas Crispim. 91 para Murilo Rangel. Na frente, 35 Renanzinho. 32 Matheus Souza. 21 para Vagninho. Gabriel Mesquita, Matheus Lutke, Didi, Valber e Bidu. Bruno Silva, Lucas Crispim, Murilo Rangel. Renanzinho, Matheus Souza e Vagninho. No banco, 12 Jefferson Paulino. 2 Cristóvão, 36 Eliel. 31 Vitor Ramon, 46 Bruno Bianconi, 5 para David, 98 para Rickson, 7 Lucas Abreu, 80 para Arthur Rezende, 45 para Caio Meia, jogador que veio da base, 11 Giovani e 9 para Rafa Costa. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão. 34, Wellington Carvalho. E na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 75, Barreto. 20, Zanocelo. E 10, Camilo. No ataque com a 19, Guilherme Pato. 29, Matheus Peixoto. 11 para Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 3, Luizão. 34, Wellington Carvalho. Meia dúzia, Lazzaroni. 75, Barreto. 20, Zanocelo. 10, Camilo. 19, Pato. 20, Matheus Peixoto. 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Guilherme. 4, Juan Renato. 5, Dauan. 7, Neto Moura. 8, Bruno Reis. 9, João Veras. 16, Yuri. 17, Luiz Oyama. 27, Pedrinho. 44, Rayan. 71, Léo Pereira. E 99, Thiago Orobó. Arbitragem do jogo. Ele apita pela Federação de Santa Catarina. Éber Roberto Lopes, o árbitro. E os assistentes, hein? Lupi. O assistente de número 1, Marquinhos, é o Ivan Carlos Bom, do estado do Paraná. E o assistente número 2 é o Éder Alexandre, de Santa Catarina. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique.
Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani e de Ponte Preta, chegou a hora de mais um derby no campeonato. Um jogo que decide o futuro definitivo dos times, a sorte dos times dentro da Série B. Quem perder está fora. Já ganhando vai ser muito difícil. Por isso, talvez os técnicos tenham optado por um esquema um pouco mais ofensivo ou com jogadores de característica mais ofensiva. O Guarani vem com dois garotos que são Renanzinho e Mateuzinho, dois jogadores agudos de lado de campo, com o Vagninho com toda a sua experiência, fazendo uma espécie de centroavante falso, porque ele não é um cara e não vai jogar enfiado entre os zagueiros da Ponte Preta, longe disso. E uma grande novidade, talvez pela característica, o Matheus Ludic ganha a oportunidade, o Cristóvão vai para o banco. Eu não entendi, mas de qualquer maneira, um jogador que a gente viu apenas um pedaço de uma única partida. E o treinador Conceição, que é muito corajoso, ele é audacioso, coloca num jogo um menino para fazer a composição de lado de campo com outro menino que deve ser do lado dele, o Matheus Souza. Coragem. Mas como eu não assisto o treino, eu não posso colocar em xeque. Eu não faria isso. A não ser que o Cristóvão tenha algum problema médico e não tenha condição de jogo. Nada contra o Matheus, que pode jogar e arrebentar na partida. Eu desejo que isso aconteça, mas tem o peso do jogo. De qualquer maneira, é uma partida para o menino virar realidade. Como aconteceu com o Bidu, que hoje é uma realidade incontestável na lateral esquerda. Eu acho que o Guarani vem praticamente da mesma maneira que vem jogando e o seu treinador está correto. Nitidamente, o Felipe Conceição coloca um 11 para começar a partida, para tentar vencer o jogo, porque só a vitória ainda permanece, deixa o Guarani vivo na competição. No lado da Ponte Preta, a grande novidade é a escalação do Pato de começo de partida. Ele faz uma espécie de um 4-3-3, mantém o Barreto, Zanocelo vai fazer a segunda volância e na frente ele, além do Pato, banca o Peixoto desde o começo da partida. Eu também não faria isso. Nem começaria com o Pato, tampouco escalaria o Peixoto. Mas como diria o nosso grande amigo que hoje mora no céu, o inesquecível Eli Carlos, e sempre nesse momento a gente tem que lembrar porque é uma verdade, o certo é o que dá certo. O emocional vai determinar, óbvio também, com o plano de jogo, quem vai vencer esse derby. Vai ser com certeza um jogo de gols. Não sei, eu acreditava até num jogo de empate, mas do jeito que os times estão escalados, os dois times vão tentar a vitória de qualquer maneira. Repito, para mim, o que vai determinar é o aspecto emocional, porque os dois times vão lutar muito dentro do campo e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E você, Tigrão, o que pensa de Guarani e Ponte Preta? Olha, eu acho que as projeções teóricas, meu caro CH, num jogo tão diferente como esse, elas, às vezes com o rolar da bola, elas acabam se desmanchando todas. A teoria quase sempre é contrariada na prática. No futebol, genericamente falando. No derby, ela é sempre prejudicada na prática. Então, por exemplo, o Matheus Ludic tem que ter treinado como o Carlos Alberto Torres para ser escalado de início. Ah, mas vai que o cara sentiu alguma coisa e está no banco só fazendo número. O cara que eu estou dizendo é o Cristóvão. Pô, mas ele já não tem o Pablo com Covid, que forma a ala direita ali. Sobrou um dos dois titulares naquele lado do campo. Ele vai ter que colocar dois caras que não jogaram juntos ainda profissionalmente. O Matheus Ludic e provavelmente quem vai fazer esse lado direito aí vai ser o Matheus Souza. Então, na teoria, uma grande loucura. Uma grande loucura do Felipe Conceição. Na prática, ele pode sair consagrado e os dois moleques arrebentarem com a Ponte por ali. Por isso que eu digo que nesse jogo as projeções, que normalmente são muito frias, dentro da frieza mesmo do pré-jogo, no derby elas são mais frias ainda e mais teóricas. Do lado da Ponte, o Matheus Peixoto não tem mostrado futebol para ser titular nesse jogo. E em nenhum outro jogo, em qualquer outro jogo.
De repente ele entra e é o cara do jogo. Vai lá, se posiciona bem, 2, 3 cruzamentos, ele se consagra. Então é muito difícil de projetar, mas já que a gente ganha para isso, né? Agora depois que a bola rolar é diferente. Aí a gente já vai desenhando direitinho o que está acontecendo, quem acertou e quem errou. Não é depois do resultado consolidado, não. É já nos primeiros movimentos, aí a gente fala de posicionamento, a gente fala de comportamento emocional dos jogadores. Mas antes dela rolar, é muito complicado. Como eu disse, a gente é pago aqui para analisar e para concordar ou discordar para comentar. Eu não escalaria a Ponte no 4-3-3. Agora, eu começo a ver aqui o Guilherme Pato para fechar a porta do Bidu, né? E o Pato é veloz, ele faz uma recomposição muito rápida, e o Bidu com o Pato fungando no cangote dele, talvez não fique tão à vontade para apoiar, bem como o Murilo Rangel que cai por ali, né? E do outro lado, o Bruno Rodrigues já faz isso desde quando veio para a Ponte. Ele volta às vezes e vira lateral lá no fundo do campo, lateral esquerdo. Ele faz uma ala ali junto com o Lazzaroni, e claro que hoje ele deve se posicionar do lado esquerdo e vai tentar encurtar quem? Para mim, o jogador mais importante do Guarani, que é o Lucas Crispim. Esse corredor do lado direito do Guarani, com o Pablo, Crispim e com o Cristóvão, é muito forte. Hoje, ele terá Matheus Ludic, Crispim e Matheus Souza. Dos 3, apenas um do lado direito. Mas o mais importante deles, que é o Crispim, está em campo. Agora, se o Crispim começar a fazer por dentro, aí em termos de marcação, o Bruno Rodrigues, que é atacante mais volta, vai ficar que nem barata tonta. E aí a gente vai começar a observar se vai ficar 1 contra 1 com o Crispim. Quem é que ele coloca em cima do Crispim? O Barreto? E aí sobra o Rangel? Então o meio de campo do Guarani é mais competente, tem mais qualidade do que o da Ponte. Por isso que eu colocaria, se eu fosse o treinador da Ponte, um jogador a mais para equilibrar. Mas como acabei de dizer, meu caro Gleger Zorzin, tudo teoria. Na prática, às vezes, a coisa contraria aquilo que na teoria é absolutamente indiscutível. O que é que você acha de tudo isso daí? Parece, pela característica dos jogadores e pela entonação da escalação, 4-3-3 aí dos dois lados. Como é que você vê o derby e o que é que você imagina que vai acontecer? Gleger Zorzin. Olha, Tigrão, eu quero dizer que eu concordo, tanto você quanto o CH já explicaram bastante aí sobre as escalações. O derby campineiro envolve muito o emocional, né? Nós já vimos aí inúmeras histórias de times, o Guarani bem na tabela, a Ponte não tão bem, a Ponte vai lá e vence o jogo, vice-versa, o Guarani mal, vai lá e surpreende. Eu acho que a parte tática, claro que faz muito a diferença, a parte técnica também, a gente analisando tecnicamente as equipes é muito igual, né? Muito equilibrada os dois times, muito equilibrado os dois times. Claro que o Guarani vive um melhor momento na tabela, vem fazendo um bom campeonato, né? Um segundo turno surpreendente aí nas mãos do Felipe Conceição. E assim, tem as escalações, o Guarani tem problemas de escalação, o lado direito, que é o lado mais forte do Guarani, né, relativamente, que tinha o Pablo, que tinha o Crispim e também o Cristóvão, que vinha jogando, né, e agora ele aparece com o Matheus, eu acredito, para tentar dar um pouco mais de velocidade, até porque ele perde o Pablo, né, que era um jogador que fazia essa recomposição também, uma espécie de dobra em alguns momentos que o Cristóvão passava, o Pablo vinha ali fazer a recomposição, mas isso é muito na fala, né? Para a gente tentar explicar aí para o ouvinte como fica taticamente as equipes. A Ponte surpreende a entrada do Pato, né? Que é um jogador também de muita velocidade, e aí eu acredito que o Fábio Moreno, que tinha a possibilidade de aparecer com 4 homens no meio de campo, tenta espelhar o jogo, e aí vai no individual, vai naquele velho ditado, né? Quem tem mais garrafa vazia para vender, e é isso mesmo, porque o derby é isso. É o empenho, é a dedicação, é o time que está mais concentrado, é o time que erra menos. Esse é o que leva o derby campineiro. E um jogo equilibrado,
Um jogo onde o treinador tem que saber a pilhagem certa. A preleção é fundamental para esse jogo. A preleção de ontem, né? Aquela velha reunião ontem, depois do jantar ali, normalmente o pessoal se reúne para falar do jogo, para passar aí sobre a equipe adversária. Hoje, minutos que antecedem a partida lá no vestiário, então tem que saber. O emocional pesa muito. O aspecto emocional é que faz prevalecer. E na minha opinião, as duas equipes estão muito bem treinadas, estão muito bem escaladas e vamos ver. Um confronto muito bom e a expectativa de um grande jogo. Carlos Batista. Carlos Batista. É comigo e o maior time do Rádio Esportivo de Campinas, primeiro lugar na preferência popular. Times do gramado, a bola rola daqui a pouco. Júlio Nascimento vai acompanhar os números do derby para informar da grande jornada esportiva. Alô, Júlio, um abraço para você, boa noite. Um abraço para você também, Batista, para todos os amigos ligados aqui no futebol da Bandeirantes. Éber Roberto Lopes é o árbitro que comanda o Derby 198, 26 finais estaduais, 10 finais nacionais, 5 finais internacionais, 9 torneios da FIFA, 45 jogos pela Copa do Brasil, 40 jogos pela Libertadores e mais de 100 jogos internacionais. Apitou 350 jogos da Série A na carreira, tem quase 30 anos de estrada, terceiro jogo dele na Série B e o primeiro derby na história. O carequinha Éber Roberto Lopes será o comandante do derby. Bem, estamos ouvindo aqui o Felipe Conceição, né? Está falando neste momento no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco também o Fábio Moreno vai falar. Edu Pinheiro, você que é o homem dos números. E aí, Edu, quais são os números do derby até aqui? Um abraço, boa noite. Para você também, amigo Batista, vou ver se eu decorei. Guarani tem 67,67 vitórias, a Ponte tem 65,65, diferença de 2 vitórias o Guarani. Olha como a coisa é equilibrada. 64 empates, 64 e um resultado desconhecido. Olha, gols, você quer ver só? O Guarani marcou 264. A Ponte marcou 263. Diferença de um gol, cara. A coisa é muito equilibrada. E agora em março, 109 anos de derby, hein? E o próximo é 28, 27, 28 de março. Vai ser o derby de número 199 e o derby 200. Quando que vai ser? Esse ano ou o ano que vem em Batistão? É isso aí, né? Tudo depende do que vai acontecer. Vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Aí a execução do hino nacional brasileiro. A partida vai começar dentro de instantes e você pode mandar para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493.
Lembrando que hoje teremos aqui uma camisa oficial da Ponte Preta, uma camisa oficial do Guarani. O sorteio será para o pessoal que acompanha o jogo no YouTube. Se você entrar agora no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas, você vai ver lá, tem a foto das camisas. A camisa branca do Guarani e a camisa número 1, branca também da Ponte Preta. Vamos acompanhar aqui um minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Pronto, a bola vai rolar. A saída de bola pertence à equipe do Guarani, que vem com camisas verdes, calções brancos. Time da Ponte com a uniforme número 3, a camisa dividindo as cores preta e branca, calções negros e meiões também negros. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro! A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Bola para a linha lateral, já cobra o time Ponte Pretano, sai jogando neste primeiro tempo. O time da Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro. E, consequentemente, o Guarani ataca contra o gol do placar eletrônico. Arremesso lateral, vem dominando pela direita Valber com o Didi. Ele recebe centralizando a jogada, abriu pela esquerda, vem Bidu. Domina, dá um toque de perna esquerda na frente para Wagninho, tentou um calcanhar, errou. W Carvalho, levanta de perna direita, vem a Ponte, lançamento no campo de ataque, Didi, ele tentou, protegeu, dominou, levou para a linha de fundo, ficou encurralado, tem dificuldade para sair, busca o auxílio de Bidu, ele faz o levantamento para Murilo Rangel pela esquerda, lançamento no campo de ataque para Wagninho, mas nem que o Wagninho tivesse turbina nas nádegas, chegaria nesta bola, hein, Marquinhos? É verdade, Batista. Agora o Guarani tentou a jogada em contra-ataque pelo lado esquerdo, não deu. 0-0, início do derby aqui no Brinco. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Wagninho dominou, rolou pela direita, lançamento Crispim, vai para a linha de fundo, levantamento, cruzamento na área, subiu lá atrás, afasta Luizão, a bola voltou, pé canhoto, Bidu, bateu, vai embora, por cima do gol, pela linha de fundo, cruzamento na área, Luizão tirou, Bidu de primeira, pegou a bola, subiu, passou, assustando o Igor Vinhas, por cima do gol, é tiro de meta para Macaca bater. Aquilo que já foi antecipado pelos nossos comentaristas, o Guarani vai para cima e adiantou as suas linhas, o chute agora foi de Bidu com a perna esquerda para pegar o Igor Vinhas no contrapé, não conseguiu, passou lambendo o travessão, foi embora, tiro de meta, 0-0 do derby. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Samocelo bate de perna direita, levantando para Barreto, enfiou a bola no campo de ataque para ninguém, chega Valber, domina para o time do Guarani, recuando para Gabriel Mesquita, levanta de perna direita para Bidu, amortece com qualidade na perna canhota, rolando para Bruno Silva, ele recua para Gabriel Mesquita, o time do Guarani toca a bola perigosamente no campo de defesa, Bidu não conseguiu dominar, Didi lançou para ele, ele esticou a perna, a bola foi para fora, é arremesso lateral para Ponte Preta, que neste começo de jogo está com marcação alta. Apodi autorizando, tocando para Zanocelo, bate de perna direita, erra o passe, tira lá atrás, Wagninho, vem Luizão, dominou, recuou para W Carvalho lá no campo de defesa. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Uma camisa da Ponte Preta e uma camisa do Guarani. Pessoal que está acompanhando o jogo no YouTube. Alô, pessoal do YouTube. Camisa da Ponte, camisa do Guarani. Sorteio dentro do jogo aberto. Depois que o jogo terminar, vai começar o jogo aberto com Edu Pinheiro. E você vai, portanto, concorrer. É fácil de participar, só colocar uma frasezinha lá, dizendo que você quer ganhar a camisa do seu time do coração, tá bom? Quero ganhar a camisa do Guarani, ou quero ganhar a camisa da Ponte Preta. Domina, vem lá atrás, afasta. Bidu levanta, ele aperta a canhota. Apodi tira de cabeça, a bola sobra com Barreto na frente, entregando pela meia direita para Camilo. Passa por ele. Vem Valber, ele domina no campo de defesa, abriu lateralmente o jogo pela direita. O time do Guarani sai jogando lá atrás. Lubitex, tudo que você precisa de máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos. E vem dominando Murilo Rangel. Olha o Guarani, rolou para Bruno Silva, dominou. Cochilou, perdeu Camilo, tomou dele, Barreto solta o jogo para Zanocelo. Escapa o time Ponte Pretano com Bruno Rodrigues pela esquerda, arranca, vai para cima da marcação. Derivou por dentro, preparou o tiro, desistiu, preferiu o toque para Pato, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, Valber, tirou, afastou, a bola vai à linha de fundo, Camilo dominou, rolou atrás, a bola saiu. É arremesso lateral, mal passada a bola pelo Camilo. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Bola parada, cobrança de falta, o árbitro parou, marcou uma entrada forte do Crispim, a falta para Macaca, Antônio Lupi. A falta do Crispim em cima do Camilo, e o Éber Roberto Lopes chamou o Crispim de canto e falou: calma, paciência, Macaca tem falta. Camilo e Lazzaroni na bola, é falta para Macaca. Camilo e Lazzaroni, vamos ver quem é que vem. Autorizado, Lazzaroni, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Vagninho ajudando a defesa do Guarani, tira, a bola caiu com Crispim, encontrou a marcação, a bola vai para fora, para a linha lateral, arremesso no campo de defesa, arremesso lateral para o time do Guarani. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos. E vem a Ponte, Camilo dominou, partiu, pé direito, bateu, vai embora! Pela linha de fundo, ele desceu pela intermediária, encheu o pé, a bola foi à esquerda, foi embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Com liberdade e espaço, Camilo levantou a cabeça, estava bem posicionado, e um chute forte de perna direita que tirou tinta da trave esquerda do Gabriel Mesquita. Quase a Macaca abre o placar no Derby 198. Aroma das ervas, a linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Você vai encontrar dos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Derby 198, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. Olha, 21h30, Cuiabá e Juventude na sequência aí da Série B. Alô, Dona Rosa do Espírito Santo, mãe do Alexandre Rafael. Ela é a fã do Batista, obrigado, Dona Rosa. E o José Ivo Braga da Vila Costa e Silva, ele quer ganhar a camisa da Ponte, viu, Batista? É pelo YouTube, hoje somente pelo YouTube. Tem que colocar uma mensagem lá no YouTube, /Rádio Bandeirantes Campinas. Quem não tiver o YouTube, pede para alguém, né? Um amigo, um colega, enfim, alguém da família. É pelo YouTube, tem que entrar lá, seguir a nossa página no YouTube e colocar uma mensagem simples dizendo: eu quero ganhar a camisa do Guarani, ou eu quero ganhar a camisa da Ponte Preta, mas é na página do YouTube.
E vem a Poti, domina no campo de defesa, ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe, Brasil no selo, de primeira para Camilo, abriu para Bruno Rodrigues, dominou, recolheu, puxou para a perna direita, foi arriscar, chegou a marcação sujando o jogo dele, ele volta, toca para Camilo, dominou para Barreto, abriu na lateral pela esquerda, vem embora Lazzaroni, cruzou na área para Camilo, tocou na bola, ela vai embora. Para fora pela linha de fundo, tive a impressão de que o árbitro também marcou uma falta dele em cima do zagueiro do Guarani, tiro de meta para o Guarani bater. Deu apenas o tiro de meta, Batista, no cruzamento do Lazzaroni, a tentativa do Camilo, que pediu um escanteio, mas a bola pegou por último no camisa 34, na verdade pegou por último no Camilo, na disputa com o Valber, número 34, tiro de meta para o Bugre. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo, tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza descartáveis e muito mais. Confira as ofertas, acesse iga.com.br. Luizão domina no campo intermediário, recolhe na perna direita, faz o passe lateral para Pato, ele volta no campo de defesa para buscar o serviço, toca para Apodi, que já passava pela meia, chega Murilo Rangel, tomou, o Pato voltou e cometeu a falta. É falta para o Guarani. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Café Moraes, para ter aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br. Valber, o zagueiro, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando o jogo para Matheus Ludic, pela direita rola na frente, vem para Renanzinho, ele gira o corpo em cima da marcação, abrindo lateralmente o jogo para Matheus Ludic, tocou errado, joga para fora, para a linha lateral, em arremesso para Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80, Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Crispim colocou na área para Vagninho, dominou, girou em cima do próprio eixo para Murilo Rangel, foi bater, foi travado, tira, afasta Luizão, conclui Pato de cabeça, a bola volta reboteada, Bruno Silva domina para o Guarani, para Bidu, ele partiu pela esquerda, mas desistiu de cruzar da área, preferiu toque recuado, vem para Didi, ele pisa em cima da risca na metade do campo e toca para Valber, bateu de perna direita, lançou no ataque, vem para a bola, que bolão, vai para a bola, vai fazer, bateu, Matheus Souza, canhoto, Igor Vinhas, salva a Macaca, que defesa espetacular, Murilo Rangel enviou uma bola mágica na área, Matheus Souza meteu o pé canhoto, Igor Vinhas, o milagre apareceu no puro reflexo, na elasticidade com as pernas, tocou nela, mandou por cima do gol, pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. E o próprio Murilo Rangel está chegando ali para a cobrança do escanteio, ele que fez a jogada e o Murilo Rangel, pé canhoto, levantou, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta Zanocelo, tira, arremesso lateral, Murilo Rangel cobrou, tocou, tirou, rolou na área, Vagninho, dominou, pé canhoto, bateu fraquinho, a bola voltou, pé canhoto, Bruno Silva, entrada na área, bateu, vai embora por cima do gol, pela linha de fundo, saiu. É tiro de meta para Macaca, Marquinhos. Foram duas oportunidades criadas pela equipe do Guarani. Todas elas passaram pelos pés do Murilo Rangel. Agora desabou um jogador da Ponte ali. Eu não sei se o Lupe consegue ver quem é, Lupe. Zanocelo. É o Zanocelo, né? Tá caído ali. Houve um choque com o atleta do Guarani. Departamento Médico da Ponte é acionado. 0-0 aqui no Brinco. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzinho, você é o especialista. Igor Vinhas já trabalhou pela primeira vez no derby 198 grau. De dificuldade da defesa do goleiro da Macaca. A defesa dificílima, né, Batista? Cara a cara. E ele esperou o momento da definição do atacante. Como tem que ser feito? Grau de dificuldade 8 para essa defesa do Igor Vinhas.
Acessórios Três Vias, tudo em peças e acessórios de pronta entrega, para-brisas para toda a linha de caminhões, escapamentos, lataria, para toda a linha Mercedes, tapeçaria própria, estofados em geral e muito mais para o seu caminhão. Rua Batista Raf 53, Nova Aparecida, Campinas, à altura do quilômetro 104 da rodovia Anhanguera. Ligue 3281-5060. Carlos Henrique, o bate pesado, e aí os primeiros 14 minutos, quem está melhor no jogo, CH? Até esse lance o jogo estava absolutamente igual. Os times com uma bola de posse de bola muito parecida, com uma chance grande de cada lado, os chutes a gol iguais, os times marcando saída de bola, os dois times tendo dificuldade para conseguir armar as suas jogadas, mas esse gol perdido pelo Mateuzinho pode fazer falta. Guarani um pouco melhor que a Ponte. Uma camisa do Guarani, uma camisa da Ponte para quem está acompanhando o jogo pelo YouTube. Coloque uma mensagem lá no setor de mensagens, né? Onde você pode acompanhar, coloque lá que você quer ganhar a camisa, tá bom? Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo, você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Vem embora o time do Guarani, Murilo Rangel matou no peito, voltou, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, tirou a bola, voltou, Matheus Souza para Crispim, pé direito, bateu mal! Entrada da área, pé direito, Crispim, pegou muito embaixo, ela subiu, saiu Marcos Luiz. Ele poderia ter feito uma outra jogada, Batista, meter a bola novamente no Murilo Rangel com condições para o chute. Optou por arremessar contra a meta do Igor Vinhas, ela saiu, só tiro de meta 0-0. Placar do jogo, Estádio Brinco de Ouro, Derby 198. Guarani 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, ele não poderia faltar. O Gui do São Bernardo, com saudades da sua neta lá em Floripa. Olha aqui, a família Maldonê, família Bugrina, tá todo mundo lá. Raulzinho, Rodrigo, Rafael, o neto Tomás, grande Raul Maldonê, um abraço. E a família Marinheiro, amor eterno pela nega véia. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, os 16 primeiros minutos do Derby 198, a sua visão do jogo, Tigrão. Bom jogo, a Ponte não abre mão de jogar, o Guarani é mais agressivo. O Guarani é melhor até agora, já poderia ter inaugurado o marcador, fez uma grande defesa o Igor Vinhas. O Guarani joga com o Vagninho centralizado, Matheus Souza na direita. Nesse momento do lance da defesa do Igor, ele estava centralizado. Vai lá, eu já concluo. Domina, vem Bruno Rodrigues, tentou levar em cima da marcação, ficou preso, mas ele voltou, conseguiu a recuperação para Camilo, rolou para Zanocelo, chega tirando lá atrás Bruno Silva, para caiu com Vagninho. Vem embora o time do Guarani no campo de ataque, Vagninho investiu na jogada, partiu, arrancou Zanocelo, vem nele, falta. O árbitro parou, marcou a falta do Vinícius Zanocelo, falta, campo de ataque para o Guarani bater. E na base da velocidade, Batista, partia Vagninho, tentava fazer a jogada com Murilo Rangel, foi derrubado pelo Zanocelo, a falta é para o Bugre, tem Lucas Crispim perto da bola e o Bidu também. 17 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Derby 198, o time do Guarani tem falta a ser cobrada. Vem pra bola se preparando, Murilo Rangel também posicionado por ali, Bidu, vamos ver quem é que vem. Igor Vinhas orienta a barreira do time Ponte Pretano com 3 homens. Guarani vem pra bola, pra batida, cobrança de falta, momento de grande expectativa. Autorizado, partiu Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Zanocelo, tirou, voltou, dominou. Renan, pé canhoto,
bateu o Renanzinho, mandou pra fora pela linha de fundo. A bola saiu, é tiro de meta pra Macaca bater. Ele arriscou, né, Batista? Pegou no pé canhoto o Renanzinho, tentando surpreender o Igor Vinhas. A bola passou sem nenhum perigo aqui no Brinco, primeiro tempo. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, Tigrão, completando o seu raciocínio. Pois é, Matheus Souza na direita, Vagninho centralizado e o Renanzinho do lado esquerdo. E aí chegam para fazer a ala do lado direito, o Crispim, do lado esquerdo, o Murilo Rangel, jeito característico de jogar o Guarani. A Ponte não está mais conseguindo ficar com a bola. O Guarani parte, é mais vertical, a Ponte com dificuldades. O Guarani subiu a marcação, a Ponte não consegue, neste momento, agredir o Guarani. Em compensação, está acuado em seu campo. Momento muito melhor do Guarani dentro da partida. Placar de 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. Chame no zap 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Júlio Nascimento e os números do derby 198, diz aí, Júlio. Pois é, Batista, começo com números positivos para Guarani, 54% de posse de bola, 7 finalizações contra 2 da Ponte e o jogo tem poucas faltas, até o momento 4, 2 para cada lado. Murilo Rangel tentou enfiar essa bola na área, não conseguiu e depois ele cometeu a falta no Pato lá atrás do campo de defesa, a falta para a Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, derby 198. Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Olha, muito obrigado pelas mensagens, não tô dando conta, gente, tá demais, obrigado. Olha, Tião de Monte Alto, Salomão do Swiss Park. O final 15:41, manda um abraço pro Vagninho e Oscar do Parque Ipiranga. Bugrinos da Casa do Polar. E tem uma moça aqui bonitinha, a foto dela, eu quero ganhar uma camisa, senhor Batista. Tem que entrar no YouTube, só pelo YouTube hoje, hein? O nosso endereço é YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que deixar o comentário lá. No WhatsApp não vale, só pelo YouTube. É lá que vai ser o sorteio. Você não pode participar pelo WhatsApp porque o sorteio será lá no YouTube. Domina dentro do círculo central, Didi, o Guarani tem a posse de bola pela direita no campo de ataque. Matheus Ludic, ele rola a bola pela direita. Marquinhos, Matheus Ludic está aparecendo agora no time do Guarani, aí dá a ficha do rapaz. Ele foi formado na base da Chapecoense, veio para o Guarani, foi profissionalizado, lateral que atua pelo lado direito, tem 20 anos, Batista. 20 anos. Ele veio para a base do Guarani, não, veio direto para o time de cima, né? Ele estava na base do Guarani, foi formado na base da Chapecoense. Ah, entendi. Ele foi formado na base da Chapecoense e veio para a base do Guarani. E se profissionalizou no Guarani. Matheus Ludic tocando na bola, acionando o Crispim pela direita, lançamento feito. Matheus Souza deu um drible, arrancou bonito, mas Zanocelo chega na marcação, toma dele, tira. Rolou na lateral para Bruno Rodrigues, muito recuado, volta para Zanocelo, ainda mais atrás da entrada na grande área para W Carvalho. Ele solta o jogo lá pela direita para Podi no campo de defesa, marcação de Renanzinho, gira, conseguiu escapar a Podi, levou, meteu o pé direito, lançando o Camilo dentro do círculo central, chega Crispim na marcação, Camilo conseguiu levar, tocou para Zanocelo, abrindo lateralmente o jogo na esquerda no campo de ataque para Lazzaroni, para Bruno Rodrigues, Camilo, pé direito, bateu, defendeu Gabriel Mesquita, uma bola difícil demais, de manchete, Gabriel Mesquita, uma paulada de Camilo, defesa importante,
muito importante de Gabriel Mesquita. O chute de Camilo do meio da rua bateu forte. Quero o detalhe, diz aí Antônio Lupi. Mais um chute do Camilo de fora da área. Dessa vez ele deu um drible de corpo no zagueiro do Guarani e ficou com liberdade para fazer um chute forte. A bola ainda quicou na grama. E o camisa 27, Gabriel Mesquita, de manchete, fez a defesa. Domina o time do Guarani, vem para o campo de defesa. Bidumo de perto à direita do campo de ataque para Renanzinho. Ele vem dominando e empurrando o jogo. Vem para a bola. Rangel cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda da Ponte Preta. A bola volta com Crispim para Ludic. Pé direito, cruzou na área para Wagninho, tocou de cabeça, subiu Ivan Vinhas. Igor Vinhas subiu, pega firme. O jogo já está paralisado, o árbitro está marcando, caiu o Luizão. Parece estar sentindo alguma coisa ali, hein, Lupi? Na disputa de bola, Batista, a pior ficou pro Luizão, né? Estava com o atacante do Guarani, mas vai se levantando, graças a Deus, nada de mais grave, 0-0 o jogo. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 24 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados do primeiro tempo, vem Camilo, dominou, tocando para Bruno Rodrigues, abriu, vem pra bola, partiu, entrou na área, Matheus Peixoto, pé direito, bateu, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 25 minutos passados, primeiro tempo, Zanocelo para Camilo, Camilo para Bruno Rodrigues, ele dominou, saiu da marcação e tocou para Matheus Peixoto, pé direito, bateu cruzado, firme, com o lado interno do pé direito, a bola bateu na lateral da rede, fez Matheus Peixoto faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, o artilheiro marca o gol no derby 198, o gol é a experiência mística e poética que a ciência alguma conseguirá medir e explicar, carga dramática no costado de Matheus Peixoto que não vinha bem, ganhou a confiança do torcedor e aí entrou para fazer o primeiro gol do derby 198, o cume da intensidade e emoções pulsantes do Brinco de Ouro. Matheus Peixoto marca, Matheus Peixoto, 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 camisa 29. Jogo, examada Ponte Preta, a torcida vibra, da pele até o osso, Ponte Preta 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Matheus Peixoto coloca um ponto final na seca de gols. Há 3 meses e 2 dias ele não balançava as redes. E depois de uma saída de bola errada do goleiro Gabriel Mesquita, Zanocelo recebeu a bola. Deu passe para o Camilo, que viu Bruno Rodrigues livre de marcação. O garçom da Macaca serviu bem o Matheus Peixoto, que teve calma, paciência para tirar do Gabriel Mesquita e mandar a bola no canto esquerdo do camisa 27 do Guarani. Matheus Peixoto
Peixoto marca o 6º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ponte Preta 1. CH, quando o Matheus Peixoto foi escalado, muita gente torceu o nariz, hein, CH? Tá aí Matheus Peixoto, escreve o seu nome no derby. E o Bidu perdeu a bola, domina o time da Macaca, vem Pato, levou para a entrada da grande área, parou, fez o break em cima da marcação, rolou por dentro pela meia direita, vem para Matheus Peixoto, ele perto à direita para Bruno Rodrigues, recolheu, tentou passar a bola para Lazzaroni, não deu, tocou na defesa, voltou no Barreto, abriu pela esquerda, Bruno Rodrigues recua para W Carvalho, pois não, CH? Há 3 meses sem marcar um gol. A própria situação do jogador na Ponte explica qualquer tipo de argumentação. Um centroavante não pode ficar 3 meses sem fazer um gol. Méritos dele, méritos do Rodrigues, mais uma assistência. Méritos da Ponte, que foi letal. O que o Guarani perdeu na cara do gol, na marca do pênalti, o gol que o Matheus perdeu não pode perder num jogo tão difícil como esse. O que o Guarani deixou de fazer, a Ponte fez. Desceu com organização e o centroavante da Ponte teve tranquilidade e fez um gol bonito, hein, Batista? Não foi um golaço, mas foi um gol de consciência. Levantou a cabeça, deu uma chapa na bola no canto esquerdo do bom goleiro Gabriel Mesquita. Agora o jogo fica a caráter para a Ponte, que tem 2 velocistas para puxar o contra-ataque. Resta o Guarani colocar os nervos no lugar e tentar o empate. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza descartáveis e muito mais. Confira as ofertas, acesse iga.com.br. Gleger Zorzin, placar de 1-0 para Macaco, o placar é justo em Gleger. Batista, o jogo muito equilibrado, né? O Guarani era melhor, mas aí é o derby, né? Tem que estar muito atento. O Guarani vacilou, uma enfiada de bola. O Gabriel Mesquita, que é a sua característica, sempre jogar mais adiantado, tentou fazer o corte, deu a bola ali no pé do atacante da Ponte e a jogada... E Renanzinho dominou, entrou na área, foi finalizar, perdeu, recupera a posse de bola, mas o árbitro está marcando uma falta para Macaca, seguindo o Gleger. Então acabou errando, né, o Gabriel Mesquita e a Ponte abre o placar. Num belíssimo gol do Matheus Peixoto, né? Mas vale ressaltar também a inteligência do Bruno Rodrigues, que domina, olha, levanta a cabeça e coloca o Matheus Peixoto numa condição muito boa para abrir o placar. Ponte Preta 1-0. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E aí, Tigrão, Guarani estava melhor do jogo, mas a Ponte foi quem marcou, hein, Tigrão? Só que a Ponte, 5 minutos antes de abrir o marcador, tinha equilibrado de novo. Inclusive com aquele chute muito perigoso do Camilo, que bateu no chão antes. Mas é muito equilibrado. Eu acho até que o Guarani tem mais volume, chega com mais ímpeto, tem mais a iniciativa ofensiva. Agora tem uma falta muito boa pelo lado esquerdo, para o levantamento ali, ou do Bidu ou do Murilo Rangel. Crispim também está por ali. Cabe até uma batida direta, não tem o melhor ângulo, mas é próxima, é lado esquerdo. E o Matheus Peixoto é aquela história, ele não tinha nenhuma participação no jogo até agora, mas recebeu uma assistência doce. E aí mostrou porque foi um jogador valorizado no Bragantino, né? Ele sabe fazer gols, só que ele tem que se apresentar mais para jogar. Tem que se apresentar mais e pedir e chamar mais o jogo. Essa é a verdadeira história. Hoje ele se posicionou bem, aí coube a qualidade também do Bruno Rodrigues. Agora o gol foi um golaço, né? Porque ele dá uma chapa, né? Ele dá uma chapa na bola. Ele vê o posicionamento do goleiro e bate consciente, cruzado, na bochecha da rede do lado esquerdo. O Gabriel Mesquita é grandão, se esticou todo, mas foi muito bem colocado. É aquela história, o Guarani teve a chance e não fez, a Ponte teve não tão clara e fez.
por isso 1-0. Renanzinho domina, vai para a linha de fundo, marcada por Apodi. A bola escape, vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. O craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote aí o endereço: a Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Churrascaria Sulina. Detalhe no ar. Batista, desde 2018, quando o derby voltou, nenhum clássico passou dos 30 minutos com menos de 10 faltas. Heber Roberto Lopes apitou 9 faltas até o momento. Significa que a bola está rolando. Vem embora o time do Guarani, partiu Renanzinho, pé direito, bateu a bola e desviou no meio do caminho na zaga da Macaca. Foi embora pela linha de fundo em escanteio. É pela ponta direita, escanteio para o Guarani bater Marcos Luiz. E os grandalhões do Guarani estão na área, né? O Valber e também o Didi. Escanteio, Murilo Rangel vai bater. Murilo Rangel vem para a cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani na área. Partiu, pé canhoto, levantou na área. Matheus Souza de cabeça para Crispim, subiu lá atrás a zaga da Macaca, tira Zanocelo, puxa o contra-golpe, entregando para Bruno Rodrigues. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, se manda lá pela ponta canhota, vai tocar a bola para fora porque tem um jogador caído. Quem está caído? É o jogador da Ponte que está caído ali, Batista, não consigo visualizar. É o Camilo, né? Está caído, inclusive o Igor Vinhas conversa com o jogador até que o médico da Ponte possa atender o atleta. 1-0 Ponte vence. Detalhe: vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama. É isso mesmo, loja 1900 mais, no portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. Detalhe no ar. Em relação ao Bruno Rodrigues, chega a 12ª assistência na temporada. São 12 assistências de Bruno Rodrigues em 2020. É o principal personagem da Ponte na temporada 2020/2021. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, derby 198, brinco de ouro da Princesa. Ponte Preta na frente, Matheus Peixoto. Ponte Preta 1, Guarani 0. De Serra Negra, o Marcos Pessoa, o Menegildo lá do São Bernardo e o Kika. O Kika é secretário do Chitãozinho Chororó e vibrou muito com a sua narração, viu, Batista? Vem embora, Vagninho, tenta entrar na área, chega W Carvalho, enfiou o pé, tira lá de trás, a violência do chute, mandou a bola lá na outra área, na área adversária. Gabriel Mesquita saiu jogando, entregando para Didi, para Valber pela direita, entregando na lateral, Matheus Ludic, bate de pé da direita para Crispim, aberto, rente, arrisca lateral, ele volta para Ludic, recua tudo, joga na primeira metade do círculo central, vem para a bola, lançamento do campo de ataque para Rangel, falta nele. O árbitro parou, marcou, Pato marcando, não tem cacuete de marcação, falta, é falta para o Guarani bater Marcos Luiz. Chegou para matar a jogada, né, Batista? O Pato, como você disse, não tem cacuete de marcador, acabou cometendo ali a falta, tem o Bidu perto da bola. Bidu vem para a bola para fazer a cobrança, 37 minutos, primeiro tempo, 1-0. A Ponte vai ganhando o jogo. Murilo Rangel também posicionado, vamos ver quem é que vem. Autorizado, Rangel, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu W Carvalho. A bola voltou, Matheus Souza tentou pegar de primeira, a bola voltou, Ludic, bate de pé da direita, Camilo tira, volta lá atrás para o campo de defesa.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999-471980. Cirúrgica Popular. Time do Guarani com Bruno Silva, domina soltando para Renanzinho, ele enrosca na marcação de Zanocelo, que agarra, chega a marcação perdigueira para tomar, organiza o contra-golpe da Macaca com Camilo, ele centraliza a jogada para Bruno Rodrigues, estica a perna, não conseguiu dominar, Matheus Lude que domina no campo de defesa, acionando o Crispim, já passou, Lude que pediu, tocou, ele bate, ele perna direita na entrada na área, vem com dificuldade, Matheus Souza volta no Crispim, domina na intermediária, adversária, vem com Murilo Rangel, volta para Crispim, tocou para Renanzinho, quase na entrada da grande área, passou Bidu, lançou para ele, prendeu a jogada, recuou para Crispim pela meia esquerda, se manda o time do Guarani, vai para cima da marcação, Camilo contra Crispim, rolou na ponta, Bidu, pé direito na entrada da grande área para Murilo Rangel, voltou, Bruno Silva dominou, abriu na lateral, Crispim, recolhe na perna direita, faz o passe centralizando a jogada, vem para a bola, dominou Valber, pé direito, levantou na área, subiu Luizão de cabeça, tira, vai na linha de fundo, evita a saída, Podia, estoura, bate de perna direita, mandou lá no campo de ataque, vem Didi. Recebe no campo de defesa, sai caminhando, rolando pela esquerda para Bidu, lateral esquerdo, ultrapassa a linha na metade do campo para Bruno Silva, centraliza a jogada, vem para Wagninho, girou em cima do próprio eixo, volta a bola pela meia direita, Ludic, meteu o pé direito, errou completamente. Tocou tudo torto para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Batista, a impressão que nos dá aqui no estádio Brinco de Ouro, e pelo menos observando ali o Matheus Ludic, acho que ele está sentindo o peso da camisa e o peso do jogo. Ele não consegue fazer no campo aquilo que ele fez nos treinamentos do Guarani, Batista. Alô, delay na região do Ouro Verde. Tá curtindo o som da Bandeirantes. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. E o craque do jogo vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade. Em Souzas, rua principal, vá conhecer. Domina Camilo, recolhe no campo de ataque, acionando Barreto, abriu na lateral, vem Bruno Rodrigues, recolheu, meteu o pé direito, cruzou na área, vai embora para fora pela linha de fundo. Matheus Peixoto levanta o dedo positivo, indicando ok. Mas o cruzamento foi muito forte do Bruno Rodrigues, hein, Lupi? Numa recuperação de bola do Camilo, que lançou a bola para o Bruno Rodrigues, aquela jogadinha ensaiada, onde saiu um gol contra o Cruzeiro. Só que o cruzamento foi muito forte. Tiro de meta para o Gabriel Mesquita. Felipe Conceição chamou um jogador ali, me parece a distância, o Rickson, hein, Batista? Acessórios 3 vias, tudo em peças e acessórios e pronta entrega. Faz colocação no ato, é na hora. Para-brisas para toda a linha de caminhões, escapamentos, lataria para toda a linha Mercedes, tapeçaria própria, estofados em geral, som e muito mais para o seu caminhão. Rua Batista Raf 53, Jardim Nova Aparecida, na altura do quilômetro 104 da rodovia Anhanguera. Acessórios 3 vias. E parece o Crispim que vai deixar o gramado, hein, Batista? Tá sentindo ali, me parece o Crispim, o Rickson é o 98 e vai pro jogo. Domina no campo de ataque, Bidu recuou, Didi se assanha um pouco lá na frente, o zagueirão vai se aventurando, entregando para Crispim, abriu na lateral, Ludic limpou, dominou, preparou o cruzamento, desistiu, voltou, Crispim, pé direito, cruzou na área, Wagninho subiu, tocou de cabeça para fora, por cima, pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. E agora alteração, Batista, levanta ali o quarto árbitro, a placa, Crispim tá deixando o gramado, mas me parece que não está mancando, não. Acho que é mais opção mesmo do técnico Felipe Conceição. Crispim deixa o gramado, Rickson 98 está no jogo. E aí, Gleger Zorzin, essa alteração no Bugre. Olha, Batista, se não for físico, eu não entendi. Não entendi realmente. E aparentemente aí pela imagem aqui, o Crispim também ficou surpreso com a substituição. Até agora eu não entendi. Pode ser que ele queira um pouco mais de marcação no meio de campo, mas não justifica essa substituição caso seja física. E
E aí, CH, quando subiu a placa, o Crispim assim olhou, né? Uma mistura meio de surpresa com assombro. Não sentiu nada, não tinha contusão. Depois desse ataque, o CH fala, vem Bidu, dominou o pé canhoto, cruzou na área, limpa a área. Pezão, 45 de perna direita, limpou Luizão, arremesso lateral, Bidu cobra, entregando para Didi, o zagueiro toca para Bidu, volta no Didi, ele recolhe no campo de ataque, meteu o pé direito, voltando para Bidu, agora mais pela meia, empurrado por trás por Zanocelo, o árbitro mandou seguir, a bola com Rickson, o primeiro toque dele na bola, abriu lá pela direita, entrou no lugar do Crispim, para Ludic, recuando pela meia direita para Valber, faz o passe pela meia para Bidu, ele limpa a jogada, carrega, vem por dentro, de perna direita para Matheus Souza, pé direito, cruzou para Vagninho, subiu Igor Vinhas. Subiu, pegou firme, sem rebote, aí CH. Ele com certeza, eu não faria isso. Eu estou estarrecido e surpreso como o Gleger e como a maioria das pessoas. Só que eu já percebi o que ele quer fazer. Ele vai colocar ali, e já entrou nessa posição como segundo volante, para fazer essa bola andar mais rápido. Porque depois o gol, a Ponte fechou os blocos, atrasou os blocos. E o Guarani agora, que teve no começo da partida mais penetração, agora fica com a posse de bola e não consegue penetrar. Então a entrada do Rickson me parece para dar mais rotatividade, mais rotação, mais velocidade na bola no meio campo. Mas repito, eu não faria isso. 44, Ludic domina lá pela direita, centraliza a jogada, vem Didi pelo corredor central, pé direito, bateu longe para fora. E aí, Tigrão, entrada do Rickson no lugar do Crispim. Mais 4. Eu vou esperar chegar a informação, tá, Batista? Eu não vou comentar em cima de hipótese. A cara do Crispim foi de assustado. Inclusive, o último lance que ele participou, ele deu pique, ele fez o cruzamento, não acusava nada. Agora, se foi uma opção do treinador, antes dos 40 do primeiro tempo, ele tira o principal jogador do time para tentar uma invenção tática, aí a ordem alienígena desceu, mas desceu carregada, hein? Desceu com tudo. Né? Desceu com tudo. Eu prefiro esperar a notícia chegar. Daqui a pouquinho o Marquinhos vai dizer. Daqui a pouquinho ele dá. Eu acho que tem que ser contusão. Senão é coisa de sanatório. Não é contusão. Foi, portanto, uma alteração, opção, desejo do treinador em fazer uma movimentação tática. Se der certo, ele será consagrado. Se não der certo, evidentemente será massacrado porque tirou o craque do time. Bola parada pela esquerda no campo de ataque, é falta para o time do Guarani que perde o jogo 1-0. Vem para a bola Murilo Rangel, pé canhoto, mandou direto para o gol Igor Vinhas. E depois do jogo tem um jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Domina o time do Guarani. Renanzinho, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás. Barreto ajudando os dois zagueiros. Tira de cabeça. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Didi domina, o time do Guarani faz ocupação militar do campo de ataque, tocou para Valber, pé direito, cruzou na área, Luizão tira, a bola voltou para Valber, ele dominou pela meia direita, voltando para Didi, os dois zagueiros estão no campo de ataque, para Bidu, rolou na frente para Rickson, falta nele, tomou uma rasteira, Barreto não aliviou. Chegou, deu uma rasteira, é falta perigosíssima para o Guarani bater. Foi a única alternativa do Barreto, porque se ele deixa o Rickson livre de marcação, ele faria o passe para o Vagninho, com condições para empatar a partida. A falta é para o Bugre, tem Murilo Rangel, tem Rickson, tem Bidu, batedores da equipe do Guarani perto da bola. Você pode compartilhar o YouTube da Rádio Bandeirantes.
Manda para todo mundo que você conhece, que é bugrino ou ponte pretana, é para ganhar, para concorrer a uma camisa oficial dos clubes de Campinas no Derby 198. Falta para o Guarani bater. Campo de ataque vem tomando posição Vagninho. Arma perto da direita também. Bruno Rangel. Partiu Rangel, pé canhoto. Carimbou a barreira. Agora voltou Rangel, pé direito. Bateu. Vai embora. Bateu de perna da direita na segunda. Na primeira, ela tocou no paredão Ponte Pretano, voltou de primeira, deu uma castanhada. A bola passou, isso aqui, ó. Isso aqui do poste, passou ela lambendo. Foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Igor Vinhas ficou só olhando a saída da bola, Batista, no chute do Murilo Rangel, que percebeu que a zaga estava aberta e tentou fuzilar. Ela passou lambendo o poste direito, foi embora. Tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo, o Ponte vai vencendo 1-0. Vai terminar o primeiro tempo no Brinco de Ouro, placar de 1-0, gol de Matheus Peixoto. Time da Ponte tem a posse de bola, vem pela direita, Pato dominando, recuando para Zanocelo pela direita, apita o árbitro Weber Roberto Lopes. Uma careca extremamente lustra do árbitro, dando reflexo. Inclusive bate o refletor e dá até para ver os pingos cintilantes voando na cabeça dele. Termina o primeiro tempo. Matheus Peixoto, Ponte Preta 1, Guarani 0. E vem aí o intervalo diferente, inteligente no rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, um abraço para a família Vulcão. Olha que coisa, hein? Família Vulcão, hein? Atenção, Marcos Luiz e também Antônio Lupe. Vamos lá, mas tem aqui a fala de quem que vai falar aqui, gente? É o Murilo Rangel. Vamos lá, ouvir o Murilo Rangel dando uma respirada, né? Olha como tá suado, evidentemente, brilhando, hein? Braços brilhantes. Oi, Rangel. Jogos de detalhes, né? Contra grandes equipes. Jogamos contra o América, no detalhe, tomamos gol. Agora, novamente, tomamos no gol, onde antes a gente teve uma chance clara para fazer, não conseguiu converter, mas vamos continuar em cima, eles estão tudo atrás. A gente vai continuar em cima martelando para empatar o jogo e virar. Joia, obrigado então, Murilo. É o Murilo Rangel, que veio da Inter de Limeira, né? Mas que falta que ele bateu, rapaz. Bateu aí na barreira, voltou, chutou, raspou. O gol foi do Matheus Peixoto. Já já você vai ouvir, em nome de Café Moraes, uma saída do goleiro Bugrino. No rebote o Camilo pegou, deu para o Bruno Rodrigues. Para o Matheus Peixoto, bateu de chapa 1-0. Assistência do Bruno Rodrigues, hein? Ninguém da Ponte vai falar, viu, Edu? Ninguém da Ponte vai falar. Economizamos o intervalo. Vamos ouvir o nome de Café Moraes na sequência. O gol aí do Matheus Peixoto, Júlio Nascimento e os números do derby, hein, Júlio? Ô, Edu, queria chamar a atenção primeiro para um fator positivo do primeiro tempo, que é o número de faltas. 12 faltas no primeiro tempo não é um número alto de derby. Eu fui olhar aqui as estatísticas dos últimos jogos. Para você ter noção, o primeiro tempo do penúltimo derby, o derby 196, que foi o último no Brinco, terminou com 21 faltas. E o derby 197 terminou com 17 faltas. Então 12 faltas no primeiro tempo é uma média boa. Se mantiver essa média e terminar com 24, vai ser o derby menos faltoso. Aí o Weber Roberto Lopes está administrando isso bem. Agora, em relação aos números, 65% de posse de bola para o Guarani, 15 finalizações contra 4 da Ponte, 8 finalizações da Ponte, 4 para o Guarani. E em relação aos desarmes, a Ponte desarma mais, 10 contra 4. Então o Guarani tem mais números positivos na parte superior, mas quem vence o jogo é a Ponte, 1-0, gol do Matheus Peixoto. Já já os nossos analistas vão falar. Intervalo, Ponte 1, Guarani 0. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né?
Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Derby Campineiro 198. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Acessórios Três Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessóriostrêsvias.com.br. WhatsApp 97403-2077. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Vem Camilo, dominou, tocando para Bruno Rodrigues, abriu, vem pra bola, partiu, entrou na área, Matheus Peixoto, pé direito, bateu, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 25 minutos passados, primeiro tempo, Zanocelo para Camilo, Camilo para Bruno Rodrigues, ele dominou, saiu da marcação e tocou para Matheus Peixoto, pé direito, bateu cruzado, firme, com o lado interno do pé direito, a bola bateu na lateral da rede, Peixoto! Matheus Peixoto faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, o artilheiro marca o gol no Derby 198, o gol é a experiência mística e poética que a ciência alguma conseguirá medir e explicar, carga dramática no costado de Matheus Peixoto que não vinha bem, ganhou a confiança do torcedor e aí entrou para fazer o primeiro gol do Derby 198, o cume da intensidade e emoções pulsantes do Brinco de Ouro, Matheus Peixoto marca, Matheus Peixoto, 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 camisa 29, jogo, examada Ponte Preta, a torcida vibra, da pele até o osso, Ponte Preta 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Matheus Peixoto coloca um ponto final na seca de gols. Há 3 meses e 2 dias ele não balançava as redes. E depois de uma saída de bola errada do goleiro Gabriel Mesquita, Zanocelo recebeu a bola. Deu passe para o Camilo, que viu Bruno Rodrigues livre de marcação. O garçom da Macaca serviu bem o Matheus Peixoto, que teve calma, paciência,
para tirar do Gabriel Mesquita e mandar a bola no canto esquerdo do camisa 27 do Guarani. Matheus Peixoto marca o 6º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Ponte Preta 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Ô Tigrão, você comandando e dividindo o tempo com CH e com Gregor Zorzin. Vai, Tigrão! Gostei do primeiro tempo da partida, gostei da movimentação e da organização das equipes. Dois estilos diferentes. O Guarani mais propositivo, a Ponte mais reativa. A Ponte atrasou um pouquinho as linhas, o Guarani com uma baita de uma posse de bola. Teve a rigor uma única grande oportunidade, mas uma oportunidade de ouro com o Matheus Souza, uma metida de bola de gente grande, de mestre, de Murilo Rangel no meio da defesa da Ponte, e aí o goleiro da Ponte cresceu na frente dele, esperou o movimento do atacante e com frieza conseguiu neutralizar. Poderia o Guarani ter saído à frente, era melhor naquele momento e, obviamente, não fazendo o gol, fez com que a Ponte não se desestabilizasse. A Ponte mais marcando, mais reagindo aos ataques do Guarani do que propriamente propondo o jogo ofensivo. Mas numa bola alçada, eu acho que o Gabriel Mesquita foi mal, né? Ou sai e pega, ou sai e define quebrando. Mas ele quebrou no pé do Zanocelo, inclusive ficou fora do gol. Se o Zanocelo fosse um pouquinho mais egoísta e tivesse ajeitado a bola com um pouco mais de qualidade, e ele jogou muito bem hoje o Zanocelo, mas de qualidade chega e já mata. Ele ainda teve que dar uma ajeitadinha, ele poderia ter tentado tocar por cima, aquele gol quase lá do meio campo. Mas como ele teve que dar uma ajeitada, aí o Gabriel Mesquita já tinha voltado. Ele toca no Camilo, que rápido, de primeira, defesa do Guarani tentando entender o que estava acontecendo, tocou para Bruno Rodrigues, que aí deu um drible rápido, né? Deu uma trocada de pés dentro da grande área entre dois jogadores do Guarani e visão periférica, tocou para que Matheus Peixoto desse uma chapa muito bem executada na bola, botasse na rede, a Ponte saiu à frente aos 25 e meio do primeiro tempo. A Ponte, que já jogava um pouco mais atrás, que esperava mais o Guarani com o 0-0, passou a fazê-lo da mesma forma, até de uma forma mais pronunciada. E o Guarani, a partir dali, teve um domínio como teve contra o América no último sábado. Bola cruza, bola cruza, bola cruza, bola cruza, mas de produtivo, pouco. Mas um jogo legal, sem faltas, um jogo de um ou outro esbarrão aí, um deixa um bracinho aqui, outro ali. O Eber, com toda a sua experiência, deixou rolar para não estragar o espetáculo, ou é porque não viu. E uma alteração feita até agora, apenas uma, o Rix no lugar do Lucas Crispim, eu realmente não entendi. Tá executando, não pedi isso, ele é o melhor jogador do time. É o cara que faz o time jogar no entorno dele. Então, infeliz para mim o Conceição nessa alteração e também na opção pelo Matheus Ludic, que já mostrou que não estava preparado para um jogo dessa envergadura. É justo? Claro que é justo. O Guarani teve uma chance e perdeu. A Ponte teve uma e executou com competência num derby de boa qualidade, mas que está com tudo absolutamente em aberto até agora. CH. Concordo, Tigrão. Concordo que está aberto, mas no primeiro tempo o técnico da Ponte venceu não só no placar, a guerra dos treinadores. E explico o porquê. Passando até agora, o gol que o Matheus perdeu. Tudo bem que o Vinhas foi lá, só que a bola foi em cima do Vinhas. E as escolhas que fez o técnico do Guarani, por enquanto, isso pode mudar no segundo tempo.
foram equivocadas na minha modesta opinião. Eu até agora estou sem entender, não jogou mal, tá? Mas estou sem entender a colocação desse menino Matheus na lateral direita. Eu estou sem entender colocar 2 meninos no ataque junto com o Vagninho numa partida pesada como essa. E a pior de todas, né? Vou repetir, isso pode mudar e o Conceição tem crédito. Até agora estou sem entender e tirar o Crispim do jogo. Isso não existe. O respeito do adversário com o Crispim dentro de campo é outro. Enfim, não acho que foi incorreto, não. Foi absolutamente correto a vitória da Ponte no primeiro tempo. E para você, Gleger? Para mim também, CH. Eu acho que a Ponte está mais concentrada, querendo mais. Apesar do Guarani ter um pouco mais de volume, o time da Ponte está querendo vencer, está jogando para vencer. Organizada e com sistema defensivo muito bem postado. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Ponte tenta a descida pela esquerda, Bruno Silva tirou, a bola voltou, dominou, Matheus Peixoto, pé direito, bateu para fora pela linha de fundo. É entrada da área, tiro de meta para o Guarani bater. No primeiro lance do segundo tempo, Matheus Peixoto recuperou a bola e na individualidade tentou surpreender Gabriel Mesquita. A bola saiu pela linha de fundo e tiro de meta para o goleiro do Bugre. Alguma alteração na Ponte, Lupe? Não, a Ponte é a mesma do primeiro tempo. E no Guarani, Marcos Luiz? Somente a do primeiro tempo, saída do Crispim para a entrada do Rickson. Gleger, você faria alguma alteração em um dos times? Faria no Guarani, tiraria Matheus Souza e colocaria Rafa Costa. E para você, CH, faria alguma alteração aí no Guarani ou então na Ponte Preta? Sim, tiraria Matheus do jogo e colocaria Rafael Costa. E para você, Tigrão, alguma alteração, na sua opinião, para o segundo tempo? Os treinadores não mexeram. Para início, não. Esperaria pelo menos aqueles 15 minutos. Os treinadores não mexeram no intervalo, né? Porque o Felipe Conceição mexeu no primeiro tempo, tirando o Lucas Crispim e colocando o Rickson, camisa número 98, por opção tática do treinador. Não tinha absolutamente nada, não mancava, não tinha qualquer tipo de contusão. E vem o time da Ponte, lançamento lá atrás, chega para tirar Valber. A bola volta pela esquerda, toca Barreto, lançou na frente, se manda, Lazzaroni faz o passe, partiu o Bruno Rodrigues na lateral da grande área, vem a Ponte, 2 a marcá-lo, ele arruma a jogada, volta pela esquerda, Lazzaroni, ele recorre na perna esquerda por elevação, tentou o passe, tira, a bola voltou, Lazzaroni dominou, lançou no fundo do campo para Bruno Rodrigues, não conseguiu chegar, é tiro de meta para o Guarani bater. Informação no ar. Jogadores que estavam ali no banco foram chamados e estão em processo de aquecimento. Inclusive Felipe Conceição conversando muito com Eliel e com Rafa Costa. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do mercado do Brasil e do mundo. Domina, vem Zanocelo tentando enfiar essa bola na frente. Deu na defesa o time do Guarani. Vem pro contragolpe. Domina Bidu para fazer o passe lateral para Renanzinho. Ele domina. Recorre na perna direita. Preparou o passe. Lançou por dentro para Rangel. Corta a luz errado, né? Falta de visão periférica. Não observou que não vinha ninguém do lado acompanhando a jogada do Guarani pela direita. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. 3 minutos e meio, segundo tempo. Bruno Silva faz o passe por dentro para Vagninho. Vem para a bola, Murilo Rangel. Abriu para Renanzinho. Balançou o corpo, pé direito, cruzou na área. Subiu, Luizão tira. Camilo completa. E olha o contragolpe no campo de defesa. Bruno Rodrigues. Ele vem serpenteando em cima da marcação. Partiu em cima de Valber. Levou bem aberto. Vai para o fundo. Recolheu, ajeitou. Vai para cima. Valber na marcação. Rolou atrás da entrada da grande área. Barreto, pé direito, bateu, pega firme.
Gabriel Mesquita em 2 tempos. O chute de Barreto da entrada na área. Firme defesa lá do Guarani, Antônio Lupi. Contra-ataque puxado pelo Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. Encarou a marcação do Valber e rolou para trás. O Barreto chegou batendo em 2 tempos. Gabriel Mesquita fez a defesa. Vá conhecer a loja 1900 mais. A nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados. Você tem vários produtos, uniformes oficiais masculinos e femininos ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Vá comprar a camisa número 3, já está disponível, é essa que o time da Macaca está disputando o derby. 198, acesse o site 1900mais.com.br. Placar de 1-0, Matheus Peixoto marcou o único gol do jogo até aqui. Lançamento na área, chega lá atrás, Ludic afasta, tira, Zanocelo tira, joga para fora para a linha lateral. Matheus Ludic se apresenta para fazer a cobrança de arremesso lateral. 1-0 para o time da Macaca, que vai com esse resultado passando à frente do Guarani. 49 pontos, 47 tem o Guarani. Murilo Rangel tentou uma jogada de futebol para Wagninho, tira, afasta lá atrás a defesa da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Derby 198, Matheus Peixoto, Ponte Preta 1, Guarani 0. Carlos Eduardo Estocco, quero ganhar a camisa do Guarani. Pessoal que também quer ganhar a camisa da Ponte, só pelo YouTube. Coloque lá um comentário no YouTube. Quero ganhar a camisa da Ponte, quero ganhar uma camisa do Guarani e depois tem o sorteio, tá bom? Camila Fracalossi, muito obrigado. E também ele, o grande doutor Celso Lorena de Melo, Ponte Pretano de 4 costados. Rádio Bandeirantes. Falta 5 passos da linha frontal da grande área pela meia direita, Murilo Rangel. Pé canhoto, bateu mal por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca, Marcos Luiz. Não chegou nem a assustar o Igor Vinhas, né? Somente olhou, a bola passou pelo travessão, foi embora, tiro de meta, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Amarelo. Detalhe no ar. Amarelo para Felipe Conceição, treinador do Guarani. É o 3º cartão então do Felipe. Está fora do jogo contra o CRB na próxima segunda-feira. E cartão amarelo para o Igor Vinhas por retardar o início da partida. Detalhe é o seguinte, no gol da Ponte, o Bruno Rodrigues, que faz assistência, que dá o drible, que dá a matada, troca de pé, etc. Ele tá entre Valber e Matheus Ludic. Deram mole, hein? 2 colados nele, ele trocou de pé, fez a graça e achou espaço para fazer a assistência. Vacilo do lado direito de defesa do Guarani. Grande abraço para Maurícia. Alô, Maurícia, nosso anjo da guarda, secretária da diretoria do Rodrigo Neves. Estamos ouvindo aqui em Porto de Galinhas. Manda aí um alô para Marcos, meu irmão, Júlia, minha sobrinha. E ela amanhã faz aniversário. É Ponte Pretana Roxa. Opa, um grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Valeu, Maurício, um abraço para todos aí em Porto de Galinhas, curtindo férias. Levanta Igor Vinhas, mandou no campo de ataque, é para correr, Pato vai para cima, vem Bidu, vem na marcação, a bola recuada. Gabriel Mesquita saiu lá e pega firme no campo de defesa. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aroma único. Acesse cafémorais.com.br. Didi para Bitu, meteu o pé canhoto, cruzou na área, desvio de cabeça, Wagninho, Igor Vinhas.
Pega firme o goleiro da Macaca. Cruzamento de Bidu, veio para a área, veio na cabeça de Wagninho, pega firme, sem rebote. Defesa do Igor Vinhas, Marcos Luiz. Excepcional, Batista, até porque a jogada foi muito bonita, né? A origem da jogada lá com o Bidu. Ele percebeu o Murilo Rangel e fez o cruzamento, o Igor Vinhas fez a defesa. Vem lá atrás, Valber, dá uma lascada, a bola subiu, Matheus Peixoto dividiu no alto, com o Camilo, ele dominou, erra o passe, vem lá atrás, Ludic para afastar, a bola caiu na entrada da grande área, vem Didi, o zagueiro, ele sai desfilando lá dentro da grande área, bate, ele perde a canhota para fazer o passe no campo de ataque para Wagninho, atrás para Murilo Rangel, lançou para Renanzinho, ele partiu na velocidade, escapa de Luizão, dominou na perna direita, Zanocelo. Marcação Perdigueira, vem por baixo para tirar e organiza o contragolpe do time da Macaca com Barreto para Camilo, Camilo gira, sai da pegada, levanta de perna direita, meteu para fora para a linha lateral. É arremesso para o Guarani cobrar do campo de defesa e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Wagninho vai embora, o time do Guarani escapou na marcação, Zanocelo chega na cochilada no Wagninho, roubou, tirou, armou o contragolpe com Bruno Rodrigues pela esquerda, adiantou demais e jogou para fora, é arremesso lateral. 10 passados, primeiro tempo. Aliás, segundo tempo, o time do Guarani domina, vem com Murilo Rangel dentro do círculo central, abrindo o jogo lá pela esquerda, no campo de ataque para Renanzinho, Renanzinho com Apodi, chega Pato também, recua, Renanzinho erra o passe, Camilo gela a bola neste momento, gira, toca, recua, joga lá atrás para Apodi, levanta de perna direita para Peixoto, Peixoto tenta o passe com o Zanocelo, lá atrás Camilo recupera, mas erra o passe, vem para a bola, Matheus Souza dominou na entrada na área, pé direito, bateu mal. Escolheu a opção errada. Tinha que ter tomado a decisão de fazer o passe. Escolheu bater, bateu mal. Jogou torto e para fora. É tiro de meta para Macaca bater. Leitura perfeita do lance, Batista. E a opção que você destacou era o Wagninho, aberto aqui na esquerda. Ele optou pelo chute e pegou muito mal na bola. Conferindo o placar do jogo. Derby 198, Brinco de Ouro, Matheus Peixoto, Ponte Preta 1, Guarani 0, alô Edu. Ô, seu Batista, eu tô ficando louco aqui, muitas mensagens, mas muito obrigado. Olha, o Matheus Peixoto tem sobrenome de peso, também sou Peixoto, abraços do José Roberto Peixoto da Vila Industrial, Oliveira Lima, radialista de Minas Gerais. Bidu dominou, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Luizão tira, a bola voltou, dominou, Bidu no peito, partiu Ludic, pé canhoto, bateu mal. Vai embora para fora pela linha de fundo, também escolheu a opção errada. Era pro pé direito, ele bateu de canhota, tocou torto e sem rumo, Marcos Luiz. E a opção novamente era pro passe, né, Batista? Até porque um pouco mais recuado estava outra vez o Wagninho. Errou o Guarani, tá nervoso o time em campo. Seguindo, Edu. Então é o seguinte, olha, só para finalizar, Oliveira Lima, radialista de Minas Gerais, fã do Marcos Luiz, e o David Melo Monteiro, ele é de São José dos Campos, o nosso muito obrigado. Bandeirantes. Renanzinho domina lá na ponta canhota, voltando para Bidu, ele encara a marcação de Zanocelo, partiu em cima, rolou para Renanzinho, ele balança o corpo, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu Igor Vinhas com enorme facilidade, pega firme lá atrás. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Matheus Peixoto está caído ali, Batista. Levou a pior na dividida com o Rickson. Jogador do Guarani vai ser retirado de maca. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza, descartáveis e muito mais. Confira as ofertas, acesse iga.com.br. Detalhe no ar. Matheus Peixoto saindo no carro maca. João Veras conversa com o técnico Fábio Moreno, daqui a pouco a primeira mexida na Macaca.
João Veras vai entrar. E aí, Tigrão, como é que fica aí o time da Macaca? Perdeu o artilheiro, saiu contundido, saiu Demaca, o Matheus Peixoto, 1-0, a Ponte ganha, gol dele. Mas ele teve uma belíssima participação apenas no gol. Fora isso, muito pouco participativo. O João Vera já é um cara que se apresenta mais para jogar, tem mais mobilidade e inclusive dificulta, por ser garoto, por dar a pressão, dificulta a ação de saída de bola do adversário. Pode até melhorar, olha o Guarani. Renanzinho domina, vem pra ponta canhota, recua pela intermediária para Vagninho por dentro, centralizando para Rangel, abriu na ponta direita para Ludic, pé direito, cruzou na área, Vinhas! Vem, tira com o braço direito, a bola voltou, Bidu dominou, tocando para Rickson, volta a bola na cabeça do círculo central para Bruno Silva, pela esquerda do campo de ataque para Didi, o time do Guarani faz ocupação militar, vem Bidu centralizado, abriu o jogo para lado direito, Valber, para Ludic, volta para Valber, recolheu, dominou, tentou, passe, chega, fecha a marcação, Bruno Rodrigues, a bola volta no Valber, abriu para Ludic, pé direito, cruzou na área, vem de cabeça, Zanocelo para tirar, a bola voltou pela direita, Ludic dominou, limpou o pé direito, bateu, é gol! Passa do segundo tempo, no rebote, a bola voltou, Matheus Ludic, dominou, ajeitou, partiu em cima da marcação, levou para a entrada da grande área e bateu firme, de pé direito e jogou a bola no fundo do gol da Macaca. Um gol de personalidade. O menino, formado no aço da base, marca o gol no derby. Marcar gol em derby é um prêmio muito valioso. É ter o nome escrito com letras bordadas em ouro no panteão da história. E ele conseguiu sair da base para brilhar e para fazer o gol de empate. A bola bateu no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Marca o gol Matheus Ludic. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Matheus Ludic. Matheus Ludic. Matheus Ludic, Matheus Ludic, Matheus Ludic, Matheus Ludic, camisa 44. Ele, o autor do gol. Empata o derby 198 no Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol. Detalhe do gol aqui na Bandeirantes é seu, Marcos Luiz. É o gol que pode mudar a história do derby, Batista, porque foi uma saída errada da Ponte e o Matheus Luque foi caminhando com a bola e percebeu que o Igor Vinhas estava um pouco adiantado. Acreditou no seu potencial, levantou a cabeça e fuzilou. Um golaço aqui no estádio Brinco de Ouro. Matheus Luque tem o dedo do Felipe Conceição. Empata o jogo 1-1, Batista. E aí, CH, você concorda com o Marquinhos? Um gol que poderá mudar a história do jogo até aqui 1-1. É, o segundo tempo veio diferente. Olha o Guarani, Batista. Domina, Rickson vai para a lateral da grande área, levou pro fundo, cruzou para trás, Matheus Souza bateu. Luizão tira, a bola voltou, dominou, Bidu, bombardeio, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Bidu meteu uma paulada, ele aperta a canhota, a bola passou à esquerda de Igor Vinhas. É tiro de meta para Macaca bater. É, o Guarani vai na base do abafa, Batista, na base da pressão. E o Murilo Rangel tenta orientar os jogadores ali no meio campo, pedindo calma. Quase o segundo do Bugre. Mexeu. Vai.
2 alterações na Ponte Preta. Matheus Peixoto com a 29 tá fora. 9, João Veras tá no jogo, inclusive já recebeu o cartão amarelo. Vai você, Batista. E vem bola recuada, chega lá atrás, Gabriel Mesquita tirou mal, a bola tocou, vai embora para fora pela linha de fundo. Barreto estava lá na frente, agora o torcedor do Guarani ficou integralmente arrepiado, hein? Quase um autogol. Concluindo a informação. Vamos lá, Matheus Peixoto, 29 fora, João Veras com a 9 já recebeu o cartão amarelo, tá no jogo. E o Apodi com a 22 tá fora, 71, Léo Pereira tá no jogo. E vem dominando o time do Guarani, bola aberta pela direita, se manda Ludic, meteu o pé direito, cruzou na área, Luizão chega, corta, afasta, tira, subiu, Rickson de cabeça, tira lá atrás, a bola voltou, Bruno Silva dominou para Rangel, tentou uma chapelada em Barreto, chega lá atrás, tira Barreto, mas tira com defeito, a bola sobrou, Bidu dominou, partiu na frenética jogada pela esquerda, abriu para Renanzinho, limpou, vem por dentro para Rangel, Renanzinho, pé direito, chuta a bola no Rangel. A bola voltou reboteada, sobra com Didi, abriu para Bidu na ponta canhota, vem em cima da marcação, não tá valendo nada, subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Guarani. Detalhe. Para concluir o meu comentário, o time do Guarani voltou reposicionado para o segundo tempo. O Conceição soltou os 2 laterais de maneira frenética. Os 2 estão fazendo profundidade, tanto o Bidu como esse menino que voltou diferente para o segundo tempo. Um golaço, mas o golaço que ele fez foi de insistência, de qualidade. Mas metade do gol do Guarani pode colocar na conta do seu Camilo. O Guarani nesse momento tem volume de jogo, joga melhor e a Ponte está acuada. O 1-1, o gol do Guarani foi absolutamente correto de um time que voltou melhor no segundo tempo. Grande abraço para o Miguel, filho do Gilberto Sufi. Está assistindo a transmissão pelo YouTube. Grande abraço, muito obrigado. Batista. Oi. Só mais uma alteração na Ponte. O Camilo também foi embora. 7, Neto Moura está no jogo. Então foram 3 mexidas na Ponte. Matheus Peixoto foi embora. João Veras está no jogo. Camilo está fora. Neto Moura com a 7 está no jogo. E Apodi também foi embora. E o 71, Léo Pereira, está no jogo. E aí, Tigrão, as alterações no time da Macaca. Ele tirar o Apodi, vai lá. Domina, vem pra bola, Rangel, partiu, bateu, foi embora, pra fora, pela linha de fundo, saiu. É tiro de meta, o chute da entrada da grande área de Murilo Rangel, pois não, Tigrão? Ele tirar o Apodi, se não é contusão, pra colocar o Léo Pereira Torres. Eu vou dizer pro seu negócio, é tão absurdo quanto Dixon no lugar de Crispim, se não tem também contusão, né? Então os caras hoje estão se esmerando. E o Camilo, com a sua experiência, foi a segunda que ele deu de graça. Vai embora o time do Guarani. Rickson tentou a jogada, lançou na área. Léo Pereira chega para afastar. Luizão completa, mas toca errado. A bola sobrou pela esquerda. O jogo fica muito rápido no brinco. Vem Bidu. Domina, soltando para Rangel. Lançou na frente. Wagninho limpou. Pé direito. Bateu. Espalma Igor Vinhas. A bola faltou. Matheus Souza dominou. Tocou para Rangel. Ele tentou uma tabela. Errou na tabela, ninguém entendeu o que é que ele tentou fazer, somente ele. Concluindo aí, Tigrão. Então os caras estão se esmerando, tirando os jogadores mais importantes de suas respectivas equipes. Depois eu quero ouvir a explicação. Ah, pediu para sair, tá bom, não falo mais nada. Agora, a esta altura, muito cedo ainda, tem metade do segundo tempo, um pouco mais com acréscimos. O time da Ponte pode até me surpreender. Mas anote aí o que eu vou dizer. Pode até me surpreender, mas já arriou fisicamente. Já está com as pernas pesadas e o Guarani voando. Se a Ponte não tentar se superar fisicamente, o Guarani vai virar de novo, como aconteceu no Campeonato Paulista. Aroma das Ervas tem linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região, acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzin, 23, estamos ultrapassando a metade do segundo tempo, 1-1, o derby 198 está empatado. Eu tenho que concordar com o Tigrão. Aparentemente a Ponte me parece que está sentindo no aspecto físico.
Guarani tem mais volume, vai para cima, tá mais perto do segundo gol, Batista. Murilo Rangel acionou a ponta direita, Ludic partiu, vai para lá, furou o bloqueio, girou, tentou girar, caiu, falta nele. O árbitro parou, marcou falta na lateral da grande área, falta para o Guarani bater. E do lado que o Guarani está muito forte, né, Batista? A falta foi sofrida ali pelo Matheus Ludic, jogador da equipe do Guarani. Tá chegando ali o Murilo Rangel para a cobrança. Vai para a bola para fazer a cobrança. É falta pela direita na marca de 24 minutos. Segundo tempo, 1-1. Autorizado. Vem para a bola. Tomando posição. Murilo Rangel. O árbitro quer conversa. Pede ela. Vai mudar, hein? Ele pede para esperar a alteração no time da Macaca. Guilherme Pato. Guilherme Pato com a 19 está indo embora. E Yuri com a 16 está no jogo. Vem pra bola para fazer a cobrança de falta pela direita. O time do Guarani que perdeu no primeiro tempo, mas no segundo tempo empatou. Vai pra bola, pra batida. 2 na barreira, Murilo Rangel. Autorizado. Vai pra bola, Murilo Rangel, pé canhoto, bateu direto, a bola desviada. Vai embora pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Bugre bater. Jogadores do Guarani pediram um toque de bola, que não foi, né, Batista? Jogada absolutamente normal. Escanteio, Rangel vai bater. Escanteio, vem pra bola, Murilo Rangel, autorizado, zagueirada na área. Partiu, pé canhoto, mandou pra fora. Nossa, como bateu mal esse escanteio, Murilo Rangel. É tiro de meta pra Macaca bater. Alguma vez na sua vida você já bateu mal, Batista? Bati inúmeras vezes mal. Na maioria das vezes. Entendi. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente, Matheus Peixoto no primeiro tempo. E o Guarani com Matheus Ludic marcou no segundo tempo, portanto os Matheus são os artilheiros do jogo até aqui. Batista. Oi. Então, veja o Fábio Moreno, né? Já que é pra gente colocar a coisa bem dentro do detalhe. O Pato sentiu lá uma pancada, já não estava bem. Ele vai e saca. E bota o Yuri, que é um jogador que não acrescenta absolutamente nada, é um lateral lento, mal preparado fisicamente, mas é um zagueiro lateral esquerdo. No lugar de um atacante contundente, ele tinha o Pedrinho no banco. Qual que é o recado que ele deu pro Conceição? Negão, vou tentar me fechar aqui para garantir o 1-1, tá difícil para mim. Meu time pregou. Quer dizer, garantindo o resultado, mas muito cedo. Normalmente, e o derby não tem lógica, nem o futebol tem. Mas no derby, a lógica ainda é mais ausente. Mas normalmente isso leva quem produz esse tipo de reação e tem essa opção, leva ao caos. Foi muito mal o Fábio Moreno nessa alteração. Grande abraço para você que está no YouTube, muito obrigado, audiência fantástica no YouTube. Tem aqui uma camisa do Guarani, uma camisa da Ponte. O sorteio será no jogo aberto com Edu Pinheiro, mas só para quem colocar um comentário lá no setor de comentário do YouTube, tá bom? Tem que ser lá porque o sorteio será lá no YouTube. Informação. E vem pra bola, escapou, dominou Lazzaroni, vai pra linha de fundo, bateu cruzado, a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Informação no ar. O Tigrão falou que o Pombo Correio chegaria e ele chegou, viu, Tigrão? A saída do Crispim, apenas opção mesmo do Felipe Conceição. Domina, vem para o campo de defesa, Matheus Souza, escapa o time do Guarani, lançamento para Vagninho, para Matheus Souza, dominou, cortou, serpenteou, pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo,
Ele veio com passos deslizantes em cima da marcação, serpenteando, girando para um lado, para o outro, e quando na entrada da grande área, limpou, entrou na área e bateu por cima pela linha de fundo. Se faz, seria um golaço, hein, Marquinhos? E seria mesmo, viu, Batista? Porque a jogada foi trabalhada. Olha o Guarani descendo de novo aí, Batista. Domina o time do Guarani, vem pro contra-golpe, recolhe, tentando a passagem pela esquerda, vem Didi, ultrapassa a linha da metade do campo, vem embora, recebe na perna direita, recua, toca o jogo lá atrás para Bidu, atrás para Bruno Silva, domina pela intermediária no campo de defesa, devolve a bola pela esquerda, vem para Bidu, ele domina no campo de defesa, ajeita para fazer o passe, ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe na vertical para Renanzinho, limpou, abriu, meteu na ponta, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, Luizão chega para tirar, rasgou firme, a bola voltou, Didi dominou, adiantou, chega Barreto para tirar, armando o contra-golpe, o time da Ponte vem pela direita, Bruno Rodrigues se manda pela meia, meteu pé direito, cruzou na área, a bola passou por todo mundo, Ludwig chegou para cortar, a bola vai à linha de fundo. Saiu pela linha de fundo, escanteio para Macaca bater. A bola passou pelo camisa número 9, o João Veras, e também pelo Yuri, que optou pela cobrança do escanteio. Se não me engano, é o primeiro escanteio da Ponte no jogo. Quem tá na bola é o Guilherme Lazzaroni, mexeu o Guarani, Marquinhos. É, alteração, Giovani entrou 11, sai Renanzinho 35. Giovani, camisa número 11, está no jogo. Escanteio na marca de 29 minutos e meio. Vem pra bola para fazer a cobrança. Autorizado Lazzaroni. Arma a perna canhota. Zagueirada da Macaca na área do Bugre. Meteu o pé canhoto Lazzaroni. Subiu o Luizão. A bola passa por ele. Sobrou com Neto Moura pela direita. Ele recua para Zanocelo. Outra vez para Neto Moura pela lateral da grande área. Rasga Bidu. Enfiou o pé canhoto, tira, é arremesso lateral, vem pela direita para fazer a reposição, o time da Macaca, autorizado Léo Pereira pela direita, vai usar a força do braço, lançou dentro da grande área, subiu, Didi, tira, Rangel puxa o contra-golpe, toca contra as pernas de Zanocelo para ganhar o arremesso lateral, não. Arremesso para Macaca. Léo Pereira vem para a bola para fazer a cobrança pela direita, está autorizado, faz o erguimento para dentro da grande área, vem, tira, afasta Didi, a bola volta, vem na bola tentando a passagem, Léo Pereira levantou na entrada da grande área, falta para o Guarani. Falta do Neto Moura em cima do Bidu, é falta no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, quase 31, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. E vem pra bola, Bruno Rodrigues dominou, entrou na área, cortou, limpou, pintou o gol, bateu pra fora. Inacreditável! Bruno Rodrigues fez tudo certo, dominou de forma quase artesanal a jogada, com cuidado, limpou, cortou pro pé bom e bateu, mas aí tirou demais e mandou para fora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. Ele fez tudo certo, mas poderia ter dado passe pro João Veras, que estava livre, leve e solto dentro da pequena área. Tentou fazer o gol após uma bela jogada. A bola tirou tinta do poste esquerdo do Gabriel Mesquita na finalização do Bruno Rodrigues. E vem o time do Guarani com Bidu. Recolhe, faz o passe, abriu, lateralizando a jogada para Rangel. Levanta a bola cruzada na área, vem lá atrás para afastar, tira de qualquer jeito a defesa da Macaca, para volta, Bidu domina, centralizado, rola o jogo na ponta pela direita para Lud, que é autor do gol do empate, vem para Bidu, para Vagninho, fez a parede, não conseguiu dominar, tira, afasta Yuri, toca de perna esquerda, vai para fora, placar do jogo. Brinco de ouro da Princesa Guarani 1, Ponte Preta 1, alô, Edu Pinheiro. Olha, a Tony do Matão tá sofrendo, pisando no milho, cada ponte aí, Bugrinhos aqui torcendo pela vitória, Tony de Hortolândia, Aloísio e Lucilene de Lençóis Paulista e o Gilmar Alves. Alô, Gilmar, muito obrigado.
Zanocelo tá caído, Batista. Você está ligado também no aplicativo, você que curte no aplicativo, muito obrigado. Um grande abraço para você. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. Detalhe no ar. Zanocelo está saindo de campo no carro maca, aparentemente cãibras no camisa 20 da Ponte, e o Dauan, camisa 5, já está pronto para entrar. Última alteração do técnico Fábio Moreno. Zanocelo com a 20 tá fora. Dauan com a 5 tá no jogo. O craque do jogo hoje serão 2. Um do lado do Guarani, mandante da partida, e um do lado da Ponte Preta. O craque do jogo vai almoçar o jantar com direito a acompanhante na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer. Um grande abraço para o Emílio. Alô, Emílio. Ele que comanda a Sulina junto com os filhos, o Matheus e também o Rafael. Grande abraço para o Rafael e também para o Matheus. Churrascaria Sulina. 34 minutos, domina pela esquerda, Semana Giovani para fazer a passe, arrancou na individualidade para Vagninho, falta! O árbitro tinha dado a vantagem, mas como a vantagem não aconteceu, ele optou em marcar na jogada anterior, quando o Giovani sofreu a falta do Léo Pereira. É falta perigosa para o Guarani bater. O Léo Pereira não teve ali, né, Batista, tranquilidade para apenas cercar o Giovani. Acabou cometendo a falta. É para a equipe do Guarani. Tem o Vagninho, tem também o Bidu, Murilo Rangel. 3 batedores do Guarani perto da bola. 35 minutos, marcando o eletrônico da Bandeirantes. Falta perigosa, o time do Guarani vem para a batida. Vamos ver quem é que vem. 4, 5 homens na composição da barreira. É bola parada. Vagninho é um dos candidatos, Bidu é outro e Murilo Rangel também está por ali. Autorizado. Vai pra bola, pé direito, Vagninho bateu na barreira, a bola faltou, Vagninho, pé direito, bateu, defendeu Igor Vinhas. Centro do gol, firme defesa e sem rebote, Marquinhos. A primeira tentativa do Vagninho bateu na barreira e depois ele segurou o Igor Vinhas. Olha o Guarani de novo, Batista. Domina o time do Guarani, vem com Bidu no campo de defesa, jogando para dentro do círculo central para Bruno Silva. Erra o passe, mas acabou dando certo. A bola espirrada com Matheus Lud, que domina pela meia direita. Volta no Bruno Silva para Lud, que autor do gol do time do Guarani, toca para fora. Houve um desvio no Lazzaroni, arremesso lateral, o próprio Ludic para fazer a cobrança. Para Vagninho, para Matheus Ludic na área, Matheus Souza. Para Vagninho, voltou no Matheus Souza. Chega, tira, afasta Yuri. Reboteada, a bola sobrou pela direita, vem Bruno Silva, domina, tenta levar em cima da marcação. Tocou na perna de Bruno Rodrigues. Cobrança de Ludic pela direita, Matheus Souza. Para Vagninho, voltou para Matheus Souza e não conseguiu chegar. Até deu uma escorregada para tentar esticar um pouco mais a perna. Ela saiu. É tiro de meta e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui. Derby 198. Brinco de Ouro, Guarani 1, Ponte Preta 1. Olha, é o seguinte, 21h30, outro jogo hoje da Série B, Cuiabá e Juventude, 1-1 empate, Guarani com isso aí é sexto colocado com 48, a Ponte sétimo com 47. Um abraço pro Leandro Simberg, fã da sua narração, viu, Batista? Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço para o Toninho.
Alô, Toninho, bugrino da pele até o osso, tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Luizão tira uma bola lá atrás, entregando pela direita, vem pra bola, tentando a passagem, escapa o time Ponte Pretano, se manda no campo de ataque, vem Yuri pela ponta, gira o corpo em cima da marcação, sai da marcação, toca de perto da direita, Rickson fica no bobinho, a bola tocada, vai à frente, Bruno Rodrigues volta a bola, se manda pela esquerda, Yuri faz o passe centralizado, Neto Moura domina na articulação da jogada, virando pela direita, ingressa no campo inimigo, vem pra bola, Léo Pereira, escapa, recua, vem pra W Carvalho, domina soltando o jogo pra Lazzaroni pela esquerda, ele vem caminhando pra trás, tipo caranguejo, rola, toca, volta lá na entrada da grande área, vem Igor Vinhas, batendo de perto da direita, levanta no campo de ataque, bola comprida, subiu Valber de cabeça, afasta, a bola volta, a Ponte domina, mas o árbitro já tinha paralisado e marcando uma falta em Matheus Souza. Alteração. Falta no campo de defesa, a informação na Bandeirantes. São várias alterações, mas eu vou aqui devagarinho, Batista. A primeira, saiu ali o Vagninho. Devagarinho é bom, hein? É gostoso. Saiu o Vagninho para a entrada do Lucas Abreu, número 7. A outra alteração, está saindo também o Bidu para a entrada do Eliel, né? Bidu, a entrada do Eliel com a número 36. E já confirmo para você a última alteração, Batista. Entrou o David, camisa número 5. David no Bruno Silva. Então, David no Bruno Silva. Fechou. As 3 alterações. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br. Gleger Zorzin, placar de 1-1, o jogo está empatado. Estamos com 39 do segundo tempo. E aí, Gleger? O jogo tá... O Guarani tá melhor na partida, né? A Ponte aparentemente cansou no aspecto físico. Agora, essas substituições aí, você vê. Ele tirou o Vagninho e colocou o Lucas Abreu, que é um segundo volante. Ele vai querer fechar as linhas, né? Vai fechar ali 2 linhas de 4, tentar neutralizar e numa arrancada aí do Giovani, do próprio Matheus Souza, que tá com velocidade ainda, tá com gás ainda, para tentar definir a partida. Mas, Batista, aparentemente, as duas equipes já estão meio que satisfeitas com o empate. Paulinha Missola tá mandando um abraço aqui pelo YouTube para Gabriela. Paulinha Missola mandando um abraço para Gabriela, muito obrigado, hein? Daqui a pouco, no jogo aberto, o sorteio da camisa. Uma camisa de cada time, mas é pelo YouTube. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Agora há pouco o Gil Kleber me mostrou aqui, sabe aquele negócio que mostra o imposto, né? Chamado de impostômetro. Que ele fica girando. Era muita gente participando. É por isso que estava daquele jeito, realmente saindo fumaça aqui do aparelho. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Carlos Henrique, o bate pesado, é aquele momento da bifurcação. Ou parte para ganhar, ou segura o empate. E aí, CH? É uma bifurcação com semáforo ou sem? Sem semáforo. Então é perigoso. Tudo pode acontecer sem muro. O Guarani está jogando melhor. Eu não entendi o que o treinador fez no segundo tempo. Aliás, hoje foi uma guerra para ver quem fazia mais atrapalhadas dos dois treinadores. Está em aberto ainda, mas o Guarani está jogando melhor nesse momento. Domina o time do Guarani no campo de defesa. A Ponte marca a partir da metade do círculo central para frente. E o Guarani volta a bola lá para o campo de defesa. João Veras fica marcando a saída de bola. Gabriel Mesquita toca a bola pela direita. E João Veras dominou, entrou na área, limpou o pé direito. Defendeu Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita, o João Veras ficou ali se fingindo de morto e quase marca o gol da Macaca. Contra-golpe, domina Rickson, tocou, soltou o jogo na frente, se manda Lucas Abreu, entrou na área para Matheus Souza, voltou para Rickson, tocou, a bola vai ali de fundo, Matheus Souza está impedido.
Ele ainda deu uma olhadinha, né, para ver se não estava impedido. Mas estava impedido e o Bandeira viu e marcou. Marcos Luiz. É aquela miguelagem que ele tentou, né, Batista? Ele estava na banheira, hein, Batistão? Ih, mas essa banheira não é boa não, hein? Ah, então fala aí, qual é a boa, Batista? A banheira boa é a banheira que você tem na sua mansão. Aê! Tem alguém expulso lá no banco do Guarani, Marquinhos? É, eu tô observando aqui, me parece o preparador físico do Guarani. Subiu um vermelho ali. E realmente é o preparador Ronaldo físico, Torres. Ronaldo Torres. Ronaldo Torres está expulso. O Gleger, e aquela lambança ali do Gabriel Mesquita em Gleger. É, quase complica, né? Depois conseguiu se recuperar numa belíssima defesa. Esperou a definição do atacante. Agora o João Veras não pode perder um gol como esse, né, Batista? Tá na cara do goleiro. Recebeu um presentaço ali, tem que botar a bola na rede. Amarelo. Neto Moura, camisa 7, fez a falta, parou a jogada. É o segundo cartão amarelo para jogadores da Ponte no jogo. Acessórios Três Vias, tudo em acessórios de pronta entrega, para-brisas para toda a linha de caminhões, escapamentos, lataria para toda a linha Mercedes, tapeçaria própria, estofados em geral. Som e muito mais para o seu caminhão. Rua Batista Raf 53, Jardim Nova Aparecida, Aparecidinha, na altura do quilômetro 104 da rodovia Anhanguera, Campinas. Domina Bruno Rodrigues, vem embora o time da Ponte. Partiu, vai para a entrada da área. É falta! Falta, Bruno Rodrigues dominou, partiu na vertical. Valber chegou para cometer a falta, está expulso. Vermelho, era o último recurso porque o Bruno Rodrigues ia fazer o gol. Ele trocou o gol pela expulsão, está expulso o Valber no Guarani. E se o Valber não dá o carrinho, o Bruno Rodrigues ia com bola e tudo pro gol do Guarani. Fez a falta, carrinho por trás, o Weber Roberto Lopes nem pensou. Correu com a mão no bolso de trás e imediatamente mostrou o cartão vermelho para o camisa 34 do Guarani. A Ponte Preta tem falta, tem Lazzaroni, tem Bruno Rodrigues e tem Neto Moura. Os candidatos para a cobrança. E alguma vez você já entrou com bola e tudo, hein, Lupi? Sim! 45, quase 45, placar de 1-1. É uma falta perigosíssima para a Macaca bater. Vai para a bola se preparando, é no gol do placar eletrônico. Barreira de 5 homens. 45, vamos até 50. 45 neste momento. É falta, vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição, vamos ver quem é que vem. Guilherme Lazzaroni, partiu Bruno Rodrigues, pé direito, bateu na barreira, a bola explodiu, vai fora. É escanteio para Macaca bater. Tentou colocar a bola por cima da barreira, o camisa número 11, Bruno Rodrigues, ela desviou na cabeça do atleta do Bugre e se perdeu pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Neto Moura com a 7 na cobrança. Neto Moura vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. O time da Ponte vai se projetando lá na grande área. Partiu Neto Moura, pé direito, levantou na área, subiu, toca de cabeça, Dauan vai embora. Para fora pela linha de fundo, cruzamento de escanteio, subiu o Dauan e soltou a testa. Ela passou lambendo o poste, foi embora. É tiro de meta para o Guarani bater. E o Dauan, que no derby do primeiro turno usou a cabeça para fazer um dos gols que deram a vitória à Ponte Preta. Dessa vez cabeceou para o lado. O jogador da Ponte até se atirou na bola, mas não conseguiu a finalização. Vá conhecer a nova loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para você, vários presentes que cabem no seu bolso, vestuários, presentes infantis, uniformes oficiais masculinos e femininos e a camisa número 3. Fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Tucarelli. Acesse 1900mais.com.br. E Yuri vem pra bola, levantamento, bola cruzada, Dauan toca na bola, João Veras de bicicleta, toca por cima pela linha de fundo.
Ele dominou, fez embaixadinhas, estava de costa pro gol, aí tocou de coxa e depois tentou uma bicicleta, mandou muito pra cima, a bola foi embora, tiro de meta pro Guarani bater. O lance foi bonito, o lance foi maravilhoso, mas se o João Veras, de frente pro Gabriel Mesquita, não conseguiu fazer o gol, imagina de bicicleta. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani, o empate é ruim para os dois. Murilo Rangel, a bola na frente, trabalha, vem Giovani, levantamento e bola aberta pela direita, Ludic de cabeça, tocou na frente pela linha de fundo. O árbitro parou, marcou falta, hein? Marcou falta, Ludic está caído, é falta no campo de ataque, não. Marcou a falta para Macaca. Deu tiro de meta pro Igor Vinhas, Batista. Marcou então apenas o tiro de meta e não a falta. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo. Tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza descartáveis e muito mais. Confira as ofertas, acesse iga.com.br. Nas redes sociais estamos bombando. Estamos no Band Multi, também no Band Mais TV. Ludic, vem o time do Guarani, jogou na área para ninguém. Mandou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região, acesse aromadazervas.com.br. Domina do campo de defesa, vem tentando a passagem, Lucas Abreu recua pela esquerda, placar de 1-1. O jogo está empatado. Mais 5. Cima da Giovani, vai pra cima, em cima da marcação, abrindo o jogo lá pela ponta para Rickson, partiu, vai pra ponta, vai pro solo. O árbitro parou, marcou a falta, Léo Pereira não gostou muito. Olhou de banda para o árbitro, mas a falta está marcada e é para o Guarani bater. Do lado esquerdo, a favor da equipe do Guarani. Mais 5 minutos aí, Batistão. Vamos até 50, faltando 30 segundos. É agora ou nunca. O Guarani tem a grande oportunidade para passar à frente do marcador. É falta lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vamos ver quem é que vem. Giovani, autorizado. Giovani partiu, pé direito em cima do Léo Pereira. A bola explodiu, caiu na área. Vem para dominar Rickson. A bola caiu. Vem para a bola batida, vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta, vem Igor Vinhas para bater, apita o árbitro. Termina o derby 198. O Tigrão acertou e o Lupe também. Empate, Guarani 1. Matheus Ludic marcou para o Guarani no segundo tempo e no primeiro tempo Matheus Peixoto fez o gol da Macaca. 1 para o Guarani, 1 para a Ponte. Vem aí o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Do Ludic, que fez o gol do Guarani. Vamos lá então. O Ludic falando, fez o gol, veio da base da Chapecoense. Vamos trabalhar aí para conseguir a próxima vitória e conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Você acha que ainda dá? Tá. Esse empate não atrapalha os planos da equipe? Não, o sonho não acabou. Nós temos 6 decisões, acho, 6 ou 5, e nós vamos em busca das 5 vitórias, em busca do objetivo, que é subir. Tá joia. Obrigado. Parece o filho do Humberto Louser, né? Igualzinho esse menino aí. E ainda veio da Chapecoense, onde está exatamente o Humberto Louser. 1-1. O gol foi do Matheus Peixoto, 1-0 Ponte, a 25 do primeiro tempo, empatando exatamente ele, Matheus Ludic. De lateral direito jogando hoje, a 15 do segundo tempo foi o empate. Vamos ver se tem algum registro aqui da Ponte. Nesse momento é o Matheus Peixoto? Não, o Matheus Peixoto já saiu, né?
Acho que a TV não vai falar. Vai falar aí, grande Jorginho. Vamos lá, Peixoto. De repente, deixa a equipe muito longe do objetivo de subir. Não, foi um grande jogo. A gente sabia da qualidade da equipe do Guarani, que eles iam vir com uma proposta de posse de bola, de empurrar a gente lá para frente, para trás, né? E a gente trabalhou firme para isso. A gente teve o contra-ataque para matar o jogo, acabou não fazendo, mas foi um jogo muito equilibrado. A gente sai triste pelo resultado, né? A gente queria a vitória para estar continuando brigando lá em cima, mas a gente não tem nada perdido, até porque tem confronto direto entre os times que estão em terceiro, em quarto lugar, e a gente está vivo ainda. Fico feliz por voltar a marcar, né? Eu estava devendo esse gol aí para os torcedores, para a instituição Ponte Preta, né? Mas tem que continuar trabalhando, já tem um jogo difícil, mais um confronto direto, então não tem nada perdido para a gente não. Olha, é o seguinte, um destaque de cada um dos nossos setoristas, Marcos Luiz e Antônio Lupe. Começa com você, Marcos Luiz. Legal, Edu. O grande resultado, né, não foi o que aconteceu para a equipe do Guarani, né? O time somou apenas 1 ponto, se manteve bem distante aí do G4 do Campeonato Brasileiro. Tem jogo na segunda-feira contra o CRB e perde Felipe Conceição, que hoje recebeu o 3º cartão, Edu. Perfeito. E você, Lupe? A Ponte volta a jogar contra o Cuiabá na próxima segunda-feira. Se não me engano, o jogo era 5, passou para 5h30 da tarde. Isso. Jogo no Moisés Lucarelli. Matheus Peixoto marcou o 6º gol dele na temporada. Bruno Rodrigues, 12 assistências em 2020/2021. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Fábio Moreno. E só um dado que até vou perguntar para o Fabinho, Edu. A quantidade de passes errados hoje da Ponte foi incrível. Apenas 65% de passes certos no jogo. É a minha pergunta para o Fábio Moreno, daqui a pouco a coletiva do técnico da Macaca. Um abraço para o Sidney da Chácara Primavera. Nos encontramos na barbearia, né, Sidney? Você disse aqui que seria 2-1 para a Ponte, mas terminou 1-1. Pois não, vamos lá então, Júlio Nascimento, os números do derby. Vamos lá, faltas, posse de bola, o que mais, Júlio? Vamos lá, Edu, analisando aqui os números do derby 198, entre Guarani e Ponte Preta, 1-1, posse de bola, Guarani levou a melhor, 64% contra 36%, 6 finalizações para o Guarani em direção ao gol contra 4 da Ponte Preta. Tivemos 3 escanteios para o Guarani, 2 para a Ponte. O número de faltas, né? Aqui que a gente alertava para verificar se ultrapassaria ou não de 30. E ultrapassou por uma falta, Edu. 20 faltas para a Ponte, 11 faltas cometidas pelo Guarani. Então, dos últimos derbys, somando aí 31 faltas, dos últimos derbys é o mais disciplinado dos duelos recentes. E só dando aqui destaque a grande superioridade do Guarani em relação à troca de passes. O Guarani trocou 514 passes contra 271. Agora, na parte defensiva, a Ponte Preta liderou em todos os aspectos. Grande partida defensiva da Ponte, 14 desarmes contra 11, 19 interceptações contra 11 e 22 cortes contra 6. Cortes a ser batidas dos zagueiros, dos volantes. Então, defensivamente, grande atuação da Ponte. E destaque também para o pouco número de faltas. Éber Roberto Lopes teve hoje, apesar da expulsão do Valber, uma partida bem tranquila, Edu. Vamos aos nossos analistas. Olha, depois dos comentários, o sorteio. Você que participou pelo YouTube, daqui a pouco valendo uma camisa da Ponte e uma camisa do Guarani. 1-1. Foi assim que terminou o derby 198. Oi, Tigrão. Oi, Edu. Eu gostei do derby, hein? Um derby limpo, um derby de oportunidades. O Guarani teve uma chance no primeiro tempo, cara a cara com o Matheus Souza e o Igor Vinhas pegou. A Ponte, com o seu garoto também revelado na base, a exemplo do Matheus Souza pelo Guarani, com o João Veras. Ele teve o mérito de dar o bote. Eu falava quando saiu o Matheus Peixoto, que com o Veras a Ponte ganhava em mobilidade. Perdia um pouco em presença de área, mas ganharia em mobilidade e iria dificultar a saída de bola do Guarani, porque ele aperta mesmo. E ele deu um bote, roubou, a bola espirrou, sobrou, sabe para quem ou não? Para o Barreto, que enfiou milimétrica para ele para fazer o gol. E aí, cara a cara, ele perdeu também. Então teve muito igual. Em gols feitos, perdidos cara a cara, nos gols marcados, nas falhas, para mim, no gol da Ponte, falha na devolução do Gabriel Mesquita. No gol do Guarani, um presente de Natal atrasado do seu Camilo, que acha que joga mais do que joga. Ele acha que ele é o Zico, o Dirceu Lopes,
o Ademir da Guia. Aí foi tocar numa saída de bola com o Guarani com a marcação altíssima. Ele foi tocar sem olhar e deu de presente saída de bola, gol do Matheus Lud, que aliás um golaço, acreditou na possibilidade, bateu bem no canto, nada pôde fazer o Igor Vinhas. Então falhas de um lado, falhas de outro, gols perdidos de um lado, gols perdidos de outro. A Ponte num determinado momento demonstrou cansaço com o Zanocelo e com o Camilo. Aí o Fabinho corrigiu bem, botou um pouco mais de gás. O Dauan entrou fechando os espaços. O Yuri, que eu falava aqui quando ele entrou no lugar do Guilherme Pato, a estratégia foi a seguinte. Quando ele vem com o Neto Moura em lugar do Camilo, ele bota o Neto Moura para se posicionar do lado direito, quase que como um ponta, como estava exatamente funcionando o Pato, até para fechar o Bidu, que é uma das jogadas mais importantes do Guarani. E o que ele fez com o Yuri? Ele fez uma dobra pelo lado esquerdo, porque o Guarani deitava e rolava em cima do Lazzaroni, que era de todos os que participaram do jogo o mais cansado, aquele que não tinha mais poder de reação. E aí, inteligentemente, o Felipe Conceição, ele coloca o Matheus Ludic e coloca o Matheus Souza, os dois Matheus, moleque novo, gás lá em cima, fazendo 1-2 em cima do Lazzaroni, mas estavam deitando e rolando. E por ali o Guarani poderia ter virado o jogo. Depois da entrada de Neto Moura e também do Yuri, o jogo foi muito frenético, 3 comentaristas trabalhando. Num determinado momento eu chamei o Batista, mas não houve a possibilidade de passar, porque são muitos compromissos e o jogo a toda hora lá e cá. Então gostaria de ter dito isso com a bola rolando, mas dizemos agora, tem o mesmo efeito. Esses 2 jogadores entraram, o Neto Moura fechando o Bidu e o Yuri fazendo uma dobra de marcação para tirar aquela fervura toda do Guarani em cima do Lazzaroni com os meninos, com os 2 Matheus, o Ludic e o Souza. E aí ele fechou o Guarani ali. Com esta entrada do Yuri, que a princípio parecia incoerente, ele conseguiu debelar um incêndio que ia levar a Ponte à derrota. Aí o Guarani passou a pressionar menos, a Ponte passou com os jogadores que entraram, 5 alterações, um pouco mais condicionados, claro, sem o desgaste daqueles que saíram, passou a brigar um pouco mais pela segunda bola e reequilibrou o jogo. Porque depois que tomou o gol a 15 minutos, nos próximos 10 minutos a Ponte poderia ter tomado mais 2. Ficou atordoada e a knockdown. Aí por imperícia do Guarani nas finalizações, que chutou bastante, mas acertou pouco, a Ponte segurou 1-1. E aí o Fabinho, de parabéns, arrumou o ponto de alto risco da Ponte, que era em cima do Lazzaroni. E onde, inteligentemente, de parabéns também o Felipe Conceição, percebendo que estava com a língua de fora o Lazzaroni, botou os 2 moleques para fazer fumaça ali, inclusive com o Matheus Ludic, que não foi bem no primeiro tempo, fazendo uma grande segunda etapa e fazendo o gol. Então um jogo tático interessantíssimo, onde o Guarani, quando empatou, esteve próximo de virar e não virou. E quando não virou e acabou perdendo o Valber, cartão vermelho justíssimo, porque o Bruno Rodrigues ia no sentido do gol, era jogada de perigo iminente, e ele deu o carrinho para matar a jogada, nem amarelo tinha, e tomou o cartão vermelho. Com 1 a menos, o Guarani falou, opa, agora vamos com tudo com 1 a menos ou vamos só na boa? Ele, Guarani, foi só na boa. E a Ponte teve a bola do jogo já com 1 a mais para matar e liquidar a fatura e também não o fez. Resumindo, fora algumas bobagens, como, por exemplo, a saída do Apodi, e o Léo Pereira estava doidão para dar um outro presente, fez 2 faltas inocentes, faltas desnecessárias, momento só de cercar, e ele deu bote errado chegando atrasado, lado direito de defesa da Ponte, e o Guarani poderia na bola alçada, inclusive no último lance do jogo, ainda ter feito o gol com 1 a menos, mas o cruzamento não foi bem executado, e a zaga da Ponte, que hoje foi bem, rechaçou legal. Então, pegando
para finalizar, todas as virtudes e pegando todos os defeitos, até nos equívocos do treinador, um tira a Apodi para pôr Léo Pereira e o outro tira o Crispim para pôr o Rickson, que o Batista falou o nome dele 2 vezes. Aliás, uma das faltas infantis do Léo Pereira foi em cima dele. Foi a principal participação do Rickson. Sofreram uma falta lá no lado esquerdo do Guarani, lado direito da ponte, do Léo Pereira, que errava o bote a todo momento. Então, falhas, os gols por falhas, gols feitos perdidos também, um para cada lado, e burrada dos treinadores, uma de cada. Tudo igual, 1-1, placar justo. E ontem o Oráculo me chamou de comentarista tijolo. E hoje eu digo, o comentarista tijolo disse que o empate era tão cotado quanto vitória do visitante ou vitória do mandante. Muito obrigado por reconhecer, mas nós estávamos com o sexto sentido em dia e Lupe foi comigo. Por isso, está convidado para um jantar, desde que cada um pague a sua, lá na Sulina, a melhor churrascaria de Campinas. Já o craque Sulino, o craque do jogo, 1-1 no Brinco, terminou assim o derby. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Eu gostei da partida também, gostei da movimentação, gostei da aplicação física de vontade dos atletas. Os dois lados apresentaram problemas que já foram descritos pelo Tigrão de maneira precisa, mas os treinadores fizeram muita besteira no jogo de hoje. Os dois têm crédito, os dois têm qualidade, na minha modesta opinião. Mas hoje, não sei porquê, talvez na entrevista coletiva os dois expliquem. Eu quero esperar a coletiva, espero que os repórteres, tenho certeza que eles vão perguntar, porque não tem explicação. A principal das besteiras foi ter tirado o Crispim do primeiro tempo. Eu não consigo entender. E para não ficar sozinho, a ordem alienígena também entrou dentro do cérebro do técnico da Ponte, que tirou a Apodi para colocar Léo Pereira. É um negócio que ninguém consegue explicar. Aliás, eu estou recebendo aqui mensagem atrás de mensagem dos torcedores que gostaram até da partida, mas inconformados com o trabalho dos dois treinadores, sem entender o que eles quiseram fazer com as mexidas dentro da partida. Eu acho que o Guarani teve bastante volume de jogo, ele teve posse de bola, chutou muito mais bolas para o gol do que chutou a Ponte, mas nas chances reais houve um equilíbrio muito grande. E eu acho que o empate acabou ficando em bom tamanho, de bom tamanho, mas os dois morrem abraçados, na minha opinião. Perder uma possibilidade, os dois tinham possibilidade de ganhar o jogo. Pelo menos 2 ou 3 oportunidades claras para cada lado, para matar a partida, e aí a jovialidade, a falta de experiência, no momento decisivo acabou pesando. Esse é o elenco dos dois times, essa é a realidade. No momento da Vera, na hora de resolver o problema, não acontece, infelizmente. Primeiro tempo, o Matheus Souza teve cara a cara uma bola importantíssima, e eu tinha certeza que faria falta no final. E no segundo tempo, o menino que entrou, o Veras, no segundo tempo, até entrou de maneira razoável, teve cara a cara a oportunidade para poder matar o jogo e não conseguiu fazer. São coisas do derby, mas eu acho, Edu, resumidamente, entre tapas e beijos, entre acertos e erros, que o empate acabou ficando de bom tamanho. Os dois morrem abraçados, mas pelas chances, pelos erros, eu acho que está correto o empate em 1-1, Guarani e Ponte Preta. Já o sorteio, hein, de uma camisa da Ponte, uma camisa do Guarani, aqueles que participaram pelo YouTube. Oi, Zorzinho, 1-1 no Brinco. Eu concordo com meus companheiros, acho que foi um bom jogo, um jogo movimentado de alternativas. Em alguns momentos o Guarani dominava, de repente a Ponte conseguia reverter a situação, equilibrava o jogo. Em alguns momentos a Ponte dominava, teve, para mim, as chances claras e reais, as maiores chances foi realmente com a Ponte Preta. Teve o lance do Bruno Rodrigues, que ele faz uma belíssima jogada e acaba tirando demais do Gabriel. Teve 2 lances com o Veras, né, aquele que ele recebe um presentaço ali
e não consegue fazer a jogada ideal e botar a bola na rede. Teve aquele outro lance também com o Vélez, que ele tenta dar uma bicicleta. Eu acho que se ele tenta dominar e girar em cima do zagueiro, ele tem corpo, ele tem envergadura, ele tem qualidade para isso. E aí quis meter uma bicicleta ali, né? E acabou errando o alvo. Então, as chances reais, claro, pro lado da Ponte, para mim, houve as maiores chances. O Guarani criou, teve maior volume, né? Finalizou muito mais. O Igor Vinhas realmente fez uma belíssima defesa no primeiro tempo, salvando ali o que seria o primeiro gol do jogo. E assim, Edu, um jogo equilibrado. Um jogo realmente que as duas equipes propondo o jogo, jogando para cima, não se acovardando. Os treinadores, claro, na minha opinião também, equivocados em algumas substituições. O que me deixou mais impressionado realmente foi a do Felipe Conceição. Se você me corrige aí, aos 40 minutos do primeiro tempo, você tira o seu capitão, melhor jogador do time, na minha opinião, e coloca o Rickson, um jogador que tem entrado aí em alguns jogos, mas não demonstrado aquele bom futebol que o torcedor quer ver. Então, para mim, a maior surpresa foi essa substituição. A saída do Apodi, claro, é um jogador experiente, um jogador de muita velocidade, um jogador que pode decidir a qualquer momento a partida, mas pelo jeito ali que eu senti ali, aparentemente o Apodi estava cansado. E ele ficou fora da última partida, né? Porque estava com amidalite e essas coisas. Pode ser que ele tenha sentido no aspecto físico, mas essa realmente do Crispim, o Rickson no Crispim, eu não consegui entender. Vamos ver aí o Felipe, a explicação que o Felipe vai dar. Mas, se você tem uma opção tática, espera terminar o primeiro tempo, vai pro vestiário e aí você ajusta, né? Mas, realmente, até porque, como disse o Tigrão, o Rickson praticamente que não pegou na bola. E o Crispim é muito mais participativo e um jogador de muito mais qualidade. Mas assim, Edu, um derby de muita igualdade, na minha opinião, e o resultado tá aí. Para mim, claro, ruim para os dois, mas diante do que nós vimos, resultado foi um bom resultado, esse placar de 1-1. Daqui a pouco começa a River Plate e Palmeiras em semifinal da Libertadores, jogo de ida. Vamos lá, 1-1, Ponte Guarani, Derby 98 no Brinco. Júlio Nascimento, a sua incumbência, em que responsabilidade. Você viu, Edu? Entre outras, produção, narração, comentário e outras aqui. Agora vai fazer o sorteio, né? Vamos fazer o seguinte, o mando foi do Guarani. Como foi o primeiro do Guarani? Pode ser ou não? Pode ser sim, Edu. Vamos aqui lá. Com o auxílio de Gil Kleber, que é o nosso coordenador técnico também. Aqueles que participaram pelo YouTube. Isso. Aqui vai para... Atenção. Alessandra Bratfish. Soletre, vamos lá. BR. Peraí, D de bola. B de bola. R de rato. A. Amor. T. Ok, tatu. F. Faca. I. S. Sapo. CH. Bratfish. Bratfish. Eu conheço a família. Então vamos anular, tô brincando. Meu pai foi... Alessandra. Meu pai foi amigo, meu falecido e querido pai, foi amicíssimo de Zé Bratfish. Também já nos deixou há um bom tempo. E essa moça deve ser parente, ela pode até se manifestar aí. Bratfish. Ô Edu, é tudo ao vivo aqui, viu, Edu? É tudo ao vivo. Isso, aqui. A gente vai entrar em contato com a Alessandra, inclusive ela pode seguir lá o @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Eu e o Gil Kleber estaremos através do Instagram fazendo a comunicação, né, para acertar os detalhes para a retirada da camisa, certo? Alessandra Bratfish ganhou a camisa do Guarani. Exatamente, parabéns, Alessandra. Agora a camisa da Ponte, hein? Todos os comentários públicos, viu, Edu? É só conferir no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos sorteando pelo chat. Chat ao vivo aqui, todo mundo participando. Olha que beleza. Vamos pra Ponte, Edu? Vamos lá pra Ponte, então. A Ponte jogou a camisa 3 hoje, né? A camisa número 3, que foi um torcedor que pegou e fez o projeto e tal. Ganhou, né? Concorreu, né? E ganhou. E essa foi a camisa que a Ponte jogou hoje. Mas a camisa número 1, hein? Vai ganhar a camisa número 1 da Ponte, que é aquela tradicional branca com a faixa preta. Tá bom?
Vamos lá. Aqui, ó, atenção. Já tem. Já tem, hein? É derby, tem que ir rápido. Saiu Kleber. a fumaça, vemos papa. Paulinha, deve ser Paula, né? Paulinha tá aqui. Duas mulheres. É interessante, acho que inédito. Duas mulheres. Geralmente tá não sai mulheres nos nossos sorteios. Então, olha lá, o nome artístico dela, Paulinha. O derby é diferente até nisso. Paulinha Missola. Foi assim que ela se identificou no YouTube. Isso. Paulinha Missola. Isso. Missola. Missola. Não é de sola, não, é Missola. Missola. M de Maria, Missola. Isso. Paulinha Missola. Então nós vamos entrar na rede social, vamos avisar a Paulinha e a Alessandra. Paulinha, camisa da Ponte, parabéns, Paulinha. Alessandra, camisa do Guarani, parabéns, Alessandra. E muito obrigado a todos que participaram, né, Júlio? Exatamente, o Gil Kleber já está subindo aí o nome das duas vencedoras na arte para ficar registrado lá, caso elas não estejam acompanhando pelo YouTube. Se alguém conhecer aí também, é só dar aquele alô, hein? Mas tá ouvindo, né, Edu? Tá ouvindo. Canhão. Nosso muito obrigado, gente. Já está no YouTube, obrigado. Olha, é o seguinte, eu tô aqui de blusa, aqui é frio pra caramba, tem um ar-condicionado que eu vou te contar, viu? Faz 23 anos esse ar-condicionado que eu vou te contar. 1-1 o derby, muito obrigado a todos que participaram aqui naquele radinho AM 1170, desde o tempo de PRC9, educadora de Campinas, hoje Bandeirantes, desde 2002 com a chegada do Batista. Alô, Ribeirão Preto, 1270, nosso muito obrigado em todas as plataformas, YouTube, Facebook também, Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pelo carinho, hein? O Batistão narrou, o Tigrão comentou, CH, Gleger, Marcos Luiz, Antônio Lupe, Júlio Nascimento. Vem aí o nosso jogo aberto, tem o craque do jogo em nome da Churrascaria Sulina, tem a ficha técnica, tem o gabarito do jogo, tem aí o Felipe Conceição, né? E também o Fábio Moreno. O Felipe Conceição vai falar por que tirou o Crispim e o Fábio Moreno explicar por que tirou o Apodi, tá bom? É a coletiva dos técnicos e a gente vê na sequência o nosso muito obrigado. 1-1, final do Derby 98. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. É o craque Sulina, o craque do jogo. 1-1 foi o derby campineiro. Matheus Peixoto marcando para a Ponte a 25 do primeiro tempo e Matheus Ludic empatando para o Bugre a 15 do segundo tempo. Churrascaria Sulina. Quem será que vai na Sulina? Aliás, atenção equipe, claro, lógico, serão dois craques, hein? O da Ponte, o do Guarani. Claro, o do Guarani da Ponte. Vamos lá, os que irão na Sulina. Sulina desde 1967. O melhor churrasco. Você já conhece o novo ambiente? Vá conhecer, tenho certeza que você irá se apaixonar. A Sulina está mais linda do que nunca. Conforto e qualidade, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica